Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Vida Pets Talk, onde a gente traz um monte de gente aqui interessante e a gente fala sobre medicina veterinária. Hoje, um convidado que não é o primeiro convidado que não é médico veterinário, tá? A gente já teve uma advogada, já. Aqui o resto foi tudo médico veterinário, mas Dr. Bruno Paiva de Oliveira Franco, conheço como Bruno, mas daí peguei o nome inteiro aqui, que é médico de seres humanos. Que geralmente a gente vai falar diferente, né? Geralmente você fala, não, eu sou médico veterinário. Aqui você que é o cara de fora. Exatamente. Tinha um professor, o Felipe Volk. Felipe Volk é um cirurgião muito renomado na medicina veterinária. Ele foi professor ou ele é professor na Universidade Federal do Paraná. E ele falava que ele acha errado... eu vi uma palestra dele uma vez na faculdade. E ele falava que ele achava errado a gente falar médico humano. Médico. Vocês chegaram primeiro. E aí, médico, veterinário tal e tudo mais. Brunão, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite aí, cara. E vamos conversar um pouco. Pô, Marcelo, obrigado pelo convite, gente. Olha, de verdade, assim, me sinto honrado, realmente, assim. Eu acho que a gente já se conhece há bastante tempo, tanto no teu ambiente profissional quanto no meu. Infelizmente. Faz parte, né? Aquela história, verdade, né? Nem o veterinário, nem o médico a gente nunca quer precisar, né? Mas quando precisa é bom pelo menos ter alguém que a gente pode confiar. Verdade, e o Marcelo sabe, eu ligo pra ele direto, né? Mando mensagem em horário esdrúxulo, porque a gente criou uma confiança. Então eu agradeço muito você ter me convidado para vir para cá. Para mim é um prazer Bruno, mesmo. Assim, ó, quando a gente... essa ideia do podcast já vem de um tempo, né? Que eu e o Renato a gente quer fazer e tudo mais. E desde sempre, eu sempre pensei em trazer você. Por causa de um dia, na recepção do primeiro hospital que a gente teve, que a gente trocou ideia sobre anestesia. Faz tempo já, né? Faz tempo. Isso faz uns 5 anos. Talvez até mais, cara. Faz um bom tempo. Mas assim, ó... Que foi uma coisa que eu falei pra você, foi quando na medicina veterinária os caras começaram a querer formar time, sabe? E aí você tinha o time que era só da anestesia X, o time que era só da anestesia Y. Sim. Uma coisa assim, e que não... eu entendo o marketing por trás de você formar isso, porque o pessoal fazia curso também e tudo mais, mas ainda assim me parece não ser um negócio muito benéfico. Eu lembro que eu chamei você para conversar. Viu, os caras estão falando um monte sobre só TIVA, só ventilação mecânica, só isso, aquilo, e eu pedi para você como é que era na medicina humana. A gente fez um comparativo, né? Medicina humana, né? Fechou. E que a gente fez o comparativo. Mas isso que você falou, né? Que eu sou médico e cuido dos teus cães, né? E tudo. Agora você está com 3 mesmo? Três, agora sim. Ficou mais uma, né? Essa você não conheceu ainda, mas vai conhecer. É fêmea, né? É fêmea. Ficou mais uma. Mas eu também acabei precisando muito de você, né? Para quem não sabe, meu filho, quando nasceu, ele nasceu prematuro e com um probleminha no intestino. Isso fez com que ele ficasse os primeiros 3 meses da vida dele dentro do hospital, 1 mês e meio no hospital que o Bruno anestesia. Você trabalha em um hospital só? Só na policlínica. Na policlínica. E, cara, para um ansioso, porque eu sou ansioso. Você é pai, né, cara? Não, eu sou ansioso sem ser pai. Tem os dois fatores. Aí, a partir do momento que o Daniel nasceu, cara, a partir do momento que o Daniel nasceu e que eu tive... inclusive a esposa do Renato é médica também e é na policlínica. Na poli também. Bacana. Também. Quem que é lá? A Aileen. Sim, a Aileen Fará. Sim. Tava lá hoje, inclusive. Sim. Não, bacana. Cara, e naquela época, então, pra mim, cara, a primeira coisa, assim que ele nasceu e foi pra UTI neonatal, a minha primeira pergunta foi, e quando ele vai pra casa? Que é a pergunta mais estúpida que você pode fazer dentro de uma UTI neonatal. Porque é o seguinte, cara, ele tem que ficar lá o tempo que ele precisar ficar lá. E ali eu aprendi que esse negócio de prematuridade não é grande coisa, cara. Prematuridade não. É que o Daniel teve algumas complicações, né? O problema no intestino e tal, que hoje ele é absolutamente perfeito, graças a Deus e tudo. Eu vejo, eu acho um show, cara. Cara, ele acompanha demais. Vocês direto. Ele é lindo. Ele tá demais. Mais pra frente que para-choque Toyota. Total, cara, total. Ele um figuraça, ele é engraçado, ele gosta de ser engraçado. Ele percebe que ele fez alguma coisa e deram risada, ele fica fazendo palhaçada. Cara, ele só puxou a mãe, né? Ele é o xerox da mãe dele, né? Bicho, cara... eu não vou perder. Não vem com essa. Eu vou te mostrar depois. É porque eu tenho foto minha quando eu era criança. Todo mundo que tem o filho que não é parecido fala isso. Mas por algum motivo, quando eu era criança, eu parecia com a Duda também. Então, porque, cara, ele é muito parecido comigo quando eu era criança. Hoje, graças a Deus, rolou um melhoramento genético, ele é bem mais bonito. Não contraria muito, mas, senão a medicação não faz efeito. Combinado, pode deixar. Cara, mas assim, ó, eu lembro que foi muito, muito, muito bom pra mim, como ansioso e tudo mais, ter você lá dentro do hospital, porque você virou um informante. De cara virou informante,
né? Que foi uma coisa assim, que foi quando ele estava na UTI. E daí eu te pedi informação, e às vezes trocava uma ideia com alguém que você conhecia que estava lá dentro da UTI. E depois, quando ele foi para a cirurgia, que eu acho que ele fez 3 cirurgias na policlínica. Você anestesiou 2 delas, se eu não me engano. Eu acho que eu devo ter anestesiado 2 cirurgias e eu acho que um exame de imagem, se eu não me engano. Pô, cara, foi outra coisa para mim, porque a anestesia sempre é o que mais preocupa todo mundo. Dá medo em todo pai e mãe, principalmente. O anestesista é goleiro. Ele é o goleiro. Quando o time ganha, foi o cirurgião que foi bom. Pô, o cirurgião é bom. O atacante que fez o gol. Quando dá errado, deu errado a anestesia. Cara, eu nunca tinha visto essa comparação do anestesista com o goleiro, cara. Mas eu gostei. Eu vou começar a usar. É o goleiro, porque vou começar a usar. Eu não tinha visto, de verdade, cara. Mas é total isso. E aí, na medicina veterinária também é assim, obviamente, né? O medo sempre é na anestesia também, e tudo mais. Mas com certeza foi um negócio assim que foi muito tranquilo, muito mais tranquilo nunca é, mas foi muito mais tranquilo. E esses dias atrás eu precisei de novo, cara. Meu pai teve que fazer um procedimento na policlínica. Primeira coisa que eu fiz foi passar a mão no telefone para ligar para você, porque era o cara que eu tinha de referência lá dentro. Você estava viajando, você não estava nem no Brasil, eu acho, naqueles dias. Então foi agora, faz um mês mais ou menos? Foi literalmente agora. E aí eu liguei para a Eileen. E aí a Eileen, e deu a coincidência que exatamente no dia do procedimento do meu pai, a Eileen estava de plantão. E aí facilitou bastante, ajuda bastante, tal, né? de poder conversar e tudo mais, porque a princípio o que eu queria era que você anestesiasse ele, né? Cara, eu queria ligar e falar, viu, cara, você vai estar lá, tal, ou saber quem ia, sei lá. É a falsa sensação de controle que a gente quer ter. É verdade. De saber, porque, verdade. Na verdade, gosta cara, de ter um conhecido ali dentro, certeza, alguém que possa pelo menos dar um conforto a mais, né? Que é o mesmo esquema com os cães, que quando você tem alguma coisa, você acaba me ligando, às vezes você vai levar lá no hospital e não sou eu que vou fazer o primeiro atendimento ou que vou receber ele lá embaixo. Obviamente não vou ser eu que vai anestesiar ele, vai ser o Dr. Lucas que vai anestesiar, mas é comigo que você quer conversar. Então eu acho que é bastante parecido nesse sentido. Ô, Brunão, me conta uma coisa. Sempre quis ser médico, família é de médicos, porque também é muito comum, né, o cara isso é verdade, ter pais e tudo mais. Como que é a tua história? Conta um pouco pra nós. Então, na verdade é assim. Desde que eu me conheço por gente, assim, toda criança tem uns sonhos meio malucos. Você tá com que idade, Bruno? Eu tô com 36, cara. 36, tem um ano a mais que eu. Então, assim, toda criança tem sonho maluco de ser astronauta, ser presidente e tudo mais. Eu acho que eu devo ter tido isso quando eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, e depois disso, pelo que eu me lembro, assim, eu sempre falei em ser médico. Tá. Sabe? Mas eu não tenho pai e mãe médico, pelo contrário. Meu pai é engenheiro, minha mãe é administradora, totalmente Algum áreas... familiar médico? Nada. Nem dentista, nada. Farmacêutico, nada. Uhum. E daí, assim, eu sempre quis, na verdade, assim, sempre me interessei, né? E desde o começo eu busquei isso, né? Busquei informação, eu tinha alguns amigos dos meus pais que eram médicos, então, assim, tive algum contato com eles, troquei bastante ideia. Desde adolescente você tinha noção de que não é fácil. Sim. E eu digo esse começo, o passar em medicina, o cursar medicina, porque eu estudei em escola pública. E eu estudei a vida inteira em escola pública. Cara, você tem um ensino muito deficiente nesse sentido. E até o negócio de falar sobre vestibular. Não é falado da mesma forma como numa particular ou num cursinho. Como você já sabia disso, você já veio se preparando. Sim. Cara, na verdade, assim, né? Eu sempre foquei muito nisso. Assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre, assim, nunca tive dificuldade em estudar. Uhum. Minha mãe sempre deu um estímulo... Fala mais na frente do microfone. Perdão, cara. Então, a minha mãe sempre deu bastante estímulo para isso, ela sempre foi muito estudiosa, meu pai também, então eles sempre estimularam muito. Mas nunca precisou de cobrança, né? Sempre foi uma coisa que veio natural. Entendi. Então, assim, eu sempre fui estudioso. E já porque tinha esse objetivo. E daí, quando a gente percebe, né, que esse objetivo casa junto, né? Então você segue quase no piloto automático, vamos colocar assim. Sim. Acabou sendo natural para você. Você tem familiar veterinário, médico veterinário? Por que você foi? Eu tenho, na verdade, um primo que se formou na primeira... É um primo de segundo grau. Se formou na primeira turma da UEM. Ah, mas não é nem próximo, assim. Isso, eu cursei na UEM também e formou na primeira turma. Mas quando eu estava pensando em fazer veterinária, ele estava, acho que, terminando a veterinária. Então, ele não era médico veterinário ainda. Não tenho essa... Mas não é um cara que te inspirou, assim? Então. Não tinha também essa influência. Cara, meus pais também trabalham. Meu pai trabalha com conserto de eletrodomésticos a vida toda. Sim. A minha mãe na parte administrativa e tudo mais, então também não tinha nada. Não, assim, eu pergunto porque eu consigo me relacionar bastante com isso, porque eu não tenho nenhum parente médico veterinário. Eu já achei legal a hora que ele começou a falar, eu já achei legal porque... se identificou um pouco também, né? E os meus irmãos também, cada um. E eu sempre fui isso também, veterinária, quero ser veterinário e tal, e de uma forma meio que natural. Eu costumo brincar que Deus precisava de um veterinário aqui embaixo e falou, viu, desce você, vai lá e me botou aqui para isso, porque, cara, é natural, é bem isso, natural.
Você cursou... Você não é aqui de Cascavel? Não, eu sou de Curitiba. Né? Ah, de Curitiba. Tá, eu nasci lá, cresci lá, fiz faculdade, fiz residência lá. Qual faculdade você fez? Eu fiz federal, tanto a faculdade quanto a residência. Na residência, vocês já... Eu acho que essa é uma deficiência bem grande que tem na medicina veterinária, é uma coisa que eu acho que mudaria muito a qualidade da medicina veterinária, que é a obrigatoriedade da residência. Mas né? na Como medicina, na verdade, não é obrigatório. Tá? Mas todo mundo faz. Não. Por incrível que pareça, não. Eu também A última vez... Eu conheço ninguém que impressão, não fez. Não, tem bastante. Cara, funciona mais ou menos assim. Pelo menos quando eu tava lá, assim, no final da faculdade ou da residência, eu lembro de ter escutado uma estatística aí que cerca aí de 30% mais ou menos, posso estar falando besteira, tá, gente? Desculpa aí. Mas assim, 30% dos médicos só faziam residência. E pelo que eu vejo por aí afora, eu acredito que sim. Porque não tem vaga para todo mundo, né? Ah, é verdade. Não tem vaga para todo mundo. Ah, beleza, o cara pode esperar 1, 2 anos e fazer, mas está formando gente todo ano. Sim, então, assim... sim. E cada vez formando mais também. Exatamente. Agora menos ainda, né? Espaço, né? Exatamente, porque as vagas de residência não se multiplicam na mesma velocidade que as vagas de faculdade. Sim. Que é outra coisa, né, cara? Outro jogo. Então, assim, não é obrigatório, na verdade. Assim, você faz os seus 6 anos de faculdade, né? E você se forma médico. Você tem o seu CRM e, teoricamente, né, você pode fazer o que você quiser. Tá. Né? Teoricamente, você pode até abrir um crânio, como a gente gosta de brincar assim. Né? O CRM te dá esse respaldo. Mas, obviamente, que se você tiver qualquer intercorrência, você não tem o respaldo da tua sociedade de especialidade e aí pode implicar em alguma complicação jurídica. Cara. Assim, você, no mesmo esquema da medicina Isso que eu ia falar, veterinária, na então. medicina veterinária é o Você mesmo se esquema. forma, você recebe a tua carteirinha, te dá o poder, e no caso da medicina veterinária eu consigo ser mais amplo, de mexer com bovino, com equino, com tudo, não só das especialidades, mas até das espécies. E é o mesmo esquema, você com CRM, você pode operar. Você tem o direito, o poder, eu costumo falar que é poder isso, o poder de operar. Não quer dizer que vão deixar você operar, não quer dizer que um hospital vai aceitar você lá sem residência, mas você poderia, então. Sim, poderia. Peguei meu CRM, agora eu vou abrir um hospital e agora eu sou neurocirurgião. O que você quiser, exatamente. Mas assim... Eu não estou dentro da associação, não tenho minha carteirinha de especialista. Então, assim, coisas mais complexas o pessoal não costuma fazer. Né? É muito formado. Não, é muito, por exemplo, é muito difícil. Não vou dizer que não acontece, tá? Mas é muito raro você ver alguém, né, formado nos dias de hoje fazendo anestesia, se ele não for anestesista. Para te falar bem a verdade, eu nunca nem vi. Mas já escutei histórias por aí afora. Teoricamente ele poderia. Existe a lenda. Teoricamente poderia. Existe uma lenda, né? Mas assim... Esquema. Então, assim, tem algumas coisas que são um pouco mais fáceis do profissional fazer não sendo especialista. Né? Agora, tem algumas especialidades, eu brinco de neurocirurgia, porque ninguém vai abrir uma cabeça sem ser um neurocirurgião. Espero que não. Espero que não também. Amém. Mas, assim, do mesmo jeito com a anestesia, né? É outro jogo, é muito específico. Porque são conhecimentos técnicos que são, assim, muito específicos. E nenhuma faculdade prepara direito para você trabalhar com anestesia se você não fizer a tua residência. Sabe? Porque não é só entubar um paciente, é muito mais amplo do que isso. Né? A residência te permite acompanhar uma rotina que dentro da faculdade você não tem tempo para fazer isso aí. Quase nada. E fazer coisas que não te deixam fazer na faculdade, né? É muito pouco. Muito você pouco não vai mesmo. Ter tanto acesso. Tem gente que tem sorte de fazer uma faculdade onde tem um serviço de anestesia bem estruturado, então motiva o aluno a fazer anestesia. Agora, tem muitas faculdades por aí afora que o serviço de anestesia, a disciplina de anestesia, ela quase não existe. Né? Então, assim, o aluno vai ter contato com isso lá no finalzinho ou depois de formado. Né? Tanto Bruno, que muita gente nem sabe, Marcelo, que anestesista é médico. Isso muita gente não sabe, cara. É até engraçado. Né? Antes aqui, quando eu tava conversando sobre quem ia vir hoje, ele é anestesista, humano e tal. E o cara me perguntou, é médico? Muita gente não sabe, cara. Não é piada. Mas assim, na residência, né, a gente escutava muito isso do paciente. O que tem que fazer para ser anestesista? Eu tinha até um chefe meu na residência que ele brincava, ele falava assim, não, é um cursinho de final de semana que você faz em tal lugar. Se quiser, eu te passo o endereço, ele ainda falava. Piadinha meio suja, mas assim ele fazia. Já dá uma assustada no cara, né? Bruno, e um dos motivos pelos quais eu queria muito chamar você aqui, né? É para discutir essas diferenças e similaridades que tem na medicina e na medicina veterinária.
né? Nunca fui estudar isso a fundo, mas eu acho que a gente vai encontrar muito mais similaridade do que a gente imagina. Cara, eu já começou explodindo a minha cabeça esse negócio porque para mim era obrigatório a residência. Não. E para mim que o cara não podia exercer uma função dentro de uma especialidade sem ter feito uma especialização ou coisa assim. Porque uma coisa que na medicina veterinária é bastante jovem ainda são o reconhecimento dos colégios e das especialidades pelo CFMV. Então, por exemplo, hoje você tem como tirar uma carteirinha de especialista em oncologia veterinária. E você não pode usar isso. Eu tenho um diploma de uma pós-graduação que é lato sensu, reconhecida pelo MEC e tal, tudo mais, que está lá. Marcelo Morato, especialista em oncologia veterinária. Eu não posso usar esse título porque agora tem a carteirinha reconhecida pelo CFMV e tudo mais. Mas isso é super recente. Tanto que tem vários colégios que nem têm ainda esse reconhecimento. Isso está acontecendo agora. Na medicina, não. Isso você tem, eu acho que todas. Tem bastante. Tem algumas especialidades que não existem ainda, que o pessoal está tentando surgir. A gente vê muito termo no Instagram escrito, medicina... Eu não vou falar aqui porque pega meio mal, né? Mas a gente vê uns termos ali. Sim. Medicina X, né? Ou alguma coisa assim. E você olha, mas isso é especialidade? Não, não é. Isso não existe. Então, o povo está tentando, Bruno, né? Mas... Outro dia a gente estava conversando aqui com o diretor do CRMV, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E a gente estava conversando porque tem uma galera que está vendendo consulta. E consulta cara, bicho. Consulta cara. Consulta cara pro padrão medicina, tá? Consulta de R$ 1.500. A consulta, tá? Caro mesmo. Eu duvido que tenha um médico em Cascavel que cobre isso numa consulta. Onde a pessoa conversa com o teu cachorro e depois te fala o que o cachorro falou. Então, assim, é uma outra similaridade que talvez a gente tenha aí, que são umas coisas que estão surgindo e tal, que são bem difíceis de ter talvez uma comprovação, e que é um problema pro cara que tá fazendo isso. Porque se der... O que a gente aprendeu com o cara do CRMV é que, cara, o conselho não pode nem fazer nada. Porque quem tem que se sentir lesado é o cliente desse cara. Mas se esse cara denunciar ele, como é que o cara vai provar que falou com o teu gato, com o teu cachorro? Esse cara vai se ferrar. Então é um risco grande para esses caras aí. Mas a minha ideia era realmente a gente poder conversar sobre essas diferenças e... Que nem a gente conversou aquele dia falando específico da anestesia, né? Mas toda essa parte de faculdade e especialização também é uma parte que eu queria muito entrar e conversar contigo. E também alguns preconceitos que a gente tem. Bora lá. Médico, veterinário, não gosta, na maior parte, não generalizando, não é 100%, sim, né? Mas tem muito médico veterinário que não gosta de atender médico. O cara acha... E deixa eu te falar, eu não sou esse cara, muito pelo contrário. Eu adoro quando o tutor, quando a família do meu paciente é médico, por 2 motivos, cara. Pelo menos, eu sempre tive todos esses clientes sendo muito, muito respeitosos, no sentido assim, viu, eu sou médico, mas eu não tenho nada a ver com isso aqui. Atende aí. Como também facilita a comunicação. Quando eu falo entende mais fácil. Quando eu falo que o paciente tem uma neoplasia, ele já entende mais ou menos o que aquilo está acontecendo, qual que é a gravidade, qual que é isso, qual que é aquilo, tudo. Então eu não sinto muito isso. Não sei como é que é para você. Para mim também é mais tranquilo. Você é casado com médica, bicho. Você é casado com médica. Se você falasse uma dessa aí, você ia apanhar em casa. E na verdade o problema... Eu odeio falar com médica. Eu não gosto de médico. Fique registrado nos autos. É mais fácil, porque às vezes para você pegar uma pessoa muito simples, explicar uma coisa muito complexa, e às vezes a evolução daquele quadro, né? Porque você pode esperar 3, 4, 5 coisas diferentes da evolução, que não vai entrar fácil na cabeça, às vezes, da pessoa, né? Por mais que você faça, né? Tente fazer um desenho mais simples ali da coisa, com um médico, um enfermeiro. Para você, quando você leva assim, o teu dog no médico veterinário, claro, hoje em dia tem muito... sou eu, então fica mais... eu já sei mais ou menos como é a história, mas antes também você teve cachorro lá em Curitiba, família... Tive cachorro a vida inteira, né? Tudo sempre foi tranquilo assim para você? Sempre separou bem? Já tentou fazer alguma coisa de tratamento em casa? Vou dar uma dipirona para isso aqui porque, tá com dor, vou fazer não sei o quê. Como que é? Não. Nunca tentei, bicho. Porque assim... É aquela história, né? Porque acho que a gente até teve uma conversa sobre isso uma vez. Uhum. Cara, eu posso estar achando que o cachorro tá com dor, mas sei lá, às vezes tá com uma cólica, às vezes tá com dor na pata, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente interpretar o que o cachorro tá sentindo, sabe? Então, assim,
A única coisa que eu talvez fizesse sozinho hoje em dia, sinceramente, assim, mas é porque eu já fui orientado antes, é aquele negócio de botar o cachorro para viajar dentro do carro e dar um quarto de um comprimidinho de um Dramin pro cachorro não vomitar, porque o meu pequeno vomita no carro. Sim. De resto, cara, eu não faria nada sozinho. Entendi. Nunca nem tentei fazer. Sim. Nem aplicar a medicação, nada. Não, e eu sei porque a gente sempre conversou sobre... E os teus cães tiveram... porque eles são levemente ativos, né? Ô, louco. Cara, você precisa ver a outra. Que a outra é uma vira-latinha, mas, bicho, ela é não vou falar. Ela é atentadíssima. Mais do que o Conor e o Bolt. Olha, bicho. Tá porque ali, ó. Eles dois são... Cara, quando a gente fez qual deles? Foi do Conor, eu acho que foi. A castração. Que deu complicação. Ele arrancou o colar e ele lambeu e ele fez o fervo e caiu ponto e não sei o que e tal. E a gente sempre conversava muito porque você sempre vinha pedir bastante orientação. Não adianta. Eu peço mesmo, cara. Até, tipo assim, pra curativo, pra tudo, cara. O que eu vou passar no cachorro? Sim. Como é que eu vou deixar esse cachorro não lamber? Sim. E você tem muita medicação humana também que vai fazer mal pro cão, né? Pro cão, pro gato. Você tem o paracetamol, por exemplo, que ele é extremamente tóxico pros felinos. Você tem Mas pra cachorro também, né? Diz que não pode dar paracetamol pra cachorro, Cara, né? não é que não pode. Você até tem mais indicação, mas a questão eu tenho anti-inflamatórios muito mais seletivos de COX-2 para os cães do que o paracetamol. Então, assim, não é nem que não pode, mas é que tem coisa bem melhor. Por outro lado, o diclofenaco não pode. Porque ele é altamente seletivo de ciclooxigenase 1 e automaticamente vai causar uma gastrite violenta, né? Hemorrágica, dose, né? Exatamente. E você vê o paciente morrer por causa disso, né? Então, tanto que eu costumo falar, na dúvida, cara, liga pro médico veterinário, liga para um plantão. Às vezes o cara não quer levar ou ele não tem condição de levar naquele momento ou não tem nem como fazer o transporte. Mas liga só pedir, viu? Eu tenho dipirona e eu tenho diclofenaco aqui em casa. Qual que eu dou para esperar até amanhã? Porque às vezes a gente pode dar uma orientação nesse sentido, né? De tipo, só não encosta no diclofenaco. E os caras não fazem. Uma outra mudança que eu tenho visto na medicina, ou que me parece estar acontecendo na medicina, que também é na medicina veterinária, e eu acredito que em vários cursos, é o aumento da oferta de vagas para o curso. Eu vejo muito mais... Eu lembro quando eu estava fazendo cursinho, cara, tinha gente que estava há 7 anos fazendo cursinho para tentar passar em uma particular, de tão concorrido que era. Eu sinto essa concorrência um pouco mais leve, ainda existe, eu acho que o curso mais concorrido que tem. Você tem até, falando de particular, você tem até uma limitação muito grande financeira para fazer, Sim. porque é um curso que hoje, né, no momento dessa gravação, sei lá, 9, 10 mil reais a mensalidade para entrar. Tranquilamente. Né? Mas tá tendo mais médico formado hoje em dia? Tá tendo um inchaço do mercado? Pelo que o pessoal comenta, né? Porque assim, como eu trabalho só com anestesia hoje em dia, né, a gente não vê, não é que não vê acontecer, mas a gente vê menos. Mas o que eu converso com o pessoal assim que não tem residência, que trabalha em pronto-socorro, que trabalha em unidade de saúde, realmente assim, hoje em dia a oferta é muito maior, tanto que o honorário, pelo que o pessoal comenta, caiu bastante. Né? E aí é uma outra coisa que eu e o Renato a gente sempre fala. Às vezes eu escuto um médico veterinário falando coisa do tipo, não, porque, pô... Só que a questão é a seguinte, médico veterinário está começando a carreira. Não estou falando de um médico veterinário já bem estabilizado, que fez mestrado ou que fez especialização, que tem aquela coisa já desenvolvida, né? Não, eu estou falando, às vezes, um médico veterinário recém-formado reclamando que ele não ganha que nem médico humano. E, às vezes, eu e o Renato, a gente faz umas treta legal lá, porque a gente fala, cara, não tem nada a ver. Tanto as responsabilidades, eu acho que a gente está caminhando para ver muito mais responsabilização do médico veterinário dentro da medicina veterinária, com leis novas acontecendo, com todo o novo formato que a família vê o cachorro hoje em dia, mas ainda assim, cara, não se compara a responsabilidade de você estar tratando o filho de alguém, o pai de alguém, o avô de alguém que o médico tem. E além disso, médico, para a realidade do Brasil, ganha bem sim. Ganha muito bem. Não, a gente mas, sabe, bicho, não tô... vocês trabalham pra caramba. Médico trabalha muito. Bom, nós acabamos de falar. Você estava hoje de manhã no hospital, aí agora de tarde você está de folga e de noite você está de plantão. De noite eu tô lá a noite inteira. O médico que agora estava cuidando do meu pai, eu acho que ele é sócio da clínica onde meu pai foi consultado. Cara, é um médico, eu não sei, 60, 70 anos de idade, talvez que ele tenha. Bruno, enquanto meu pai estava internado,
geralmente quem acordava a gente, eu dormia lá com meu pai alguns dias, era ele que acordava a gente. 6h45, ele já estava de gravata, de camisa e jaleco fazendo a ronda. E geralmente 8h40, 8h30, ele passava para ver meu pai no final do dia. E durante o dia ele estava atendendo. 70 e tantos anos de idade. Bem comum. Isso é bem comum. É muito comum. E o cara nesse ritmo frenético de trabalhar, e aí vem o cara com 22 anos de idade. 20 dias de formado, 22 anos de idade, 3 plantões feitos. Pô, a gente devia ganhar que nem médico. É verdade. Cara, eu não vejo, eu não vejo dessa forma. Porque eu vejo que médico ganha muito bem, mas trabalha pra caramba, Trabalha. Eu tenho um exemplar dentro de casa. Sim. Exatamente. E a tua ainda vem de berço, né? Porque ela já vem sogro, tua sogra, médico, ali já trabalhavam também. Bom, trabalham até hoje, né? É um outro exemplo de gente... Que idade que tá teu sogro? 60? Peguei, cuidado agora. Faz 7 anos que eu moro em Cascavel. Eu conheço o teu sogro desde que eu cheguei aqui. E desde que eu cheguei aqui, ele fala: Não, eu tô desacelerando, eu tô mais devagar. Eu não vi isso acontecer até agora. Não, mas isso, tudo bem. Isso até você já deve estar falando isso e você vai falar por mais 30 anos. É super normal. Ainda mais de quem gosta disso que você falou. Pô, sempre foi teu sonho, você vai fazer. Mas assim, eu vejo que médico ele acaba trabalhando pra caramba, assim como na... Só que eu falo, escolhas. Ninguém foi bater palma na frente da tua casa, lá em Curitiba, vem ser médico. Não, vem ser com médico, certeza que é tranquilo. não. Ninguém foi na minha casa, na do Renato, e falou, viu, vem ser médico, vem trabalhar com pequenos aqui, ó. Vem trabalhar com saúde dessa forma direta aqui. Ninguém foi. A partir do momento que eu escolhi isso, eu tenho que entender que mesmo que eu esteja cansado pra caramba e que 7 horas vai dar o meu horário, talvez vai chegar um gato obstruído, uma emergência, e eu não vou embora às 7 horas. Eu vou ter que ficar até as 11 horas da noite, até a meia-noite. Cara, isso é uma escolha. Tá? Eu Sempre podia ter escolhido trabalhar numa outra coisa, que era um escritório de 5 horas eu conseguiria. Bom, isso aqui eu faço amanhã. A gente não tem como fazer, não tem como estar no meio de uma cirurgia, de uma anestesia, você parar, deu meu horário do almoço. Não tem. Isso não vai existir, não né, tem. Cara? Dentro da anestesia, quando você trabalha numa equipe como eu trabalho, você até tem um pouco mais de flexibilidade. Por exemplo, a minha equipe, nós somos 11 colegas. Né? Mas essa equipe que você diz é uma empresa. Somos uma empresa, vim da camiseta, né? A Nestevel. A Nestevel. E isso é uma coisa que vocês... foi feito de vocês? Na verdade, não. Na verdade, isso é bem comum. Dentro da medicina de maneira geral, mas principalmente da anestesia. Né? É normal você ter uma empresa com diversas anestesias, a gente usa o termo grupo, né? Isso é muito comum assim, Brasil afora, onde, por exemplo, nós que trabalhamos na policlínica, a nossa empresa que fornece o serviço para o hospital de anestesia. Então, nós cobrimos todas as salas, 24 horas por dia nós fornecemos serviço lá dentro. Né? E daí, assim, por exemplo, você falou de almoçar. Né? Por exemplo, assim, sei lá, o cara vai no banheiro, enfim. Cara, eu aciono um dos meus colegas que está ali, que está livre naquele momento. Falo, cara, 11 que estão dentro da empresa. E daí, assim, viu, vou almoçar. Tá? O cara vai, eu passo o caso para ele, né? Ele está ciente de tudo que está acontecendo, né? E daí eu posso almoçar e posso voltar. Ou, né, em alguns casos, por exemplo... Mas aí você está falando de um transcirúrgico? Aí você está falando de cirurgias longuíssimas também, né? Cara, não, nem sempre. Vamos dizer que eu começo uma cirurgia de 2 horas. A cirurgia começou 11 horas da manhã. Eu quero almoçar meio-dia. Eu aciono... Você consegue fazer essa troca isso daí, dentro da tua empresa ali. Quando você trabalha numa equipe... Isso te permite que você consiga fazer isso. Por exemplo, algumas coisas que a gente consegue fazer também. Você falou, de 7 horas da noite, vou ter que ficar. Realmente, tem casos que não tem jeito, eu tenho que passar do meu horário, mas assim, muitos casos, né, o que acontece é o seguinte, deu 7 horas da noite, chega o médico plantonista descansado, entendeu? E ele vai assumir o caso, e ele conclui aquele caso. Entendeu? Existem cirurgias, às vezes, eu gosto do exemplo de neuro, porque geralmente a gente tem as cirurgias mais longas. Mas, por exemplo, que a cirurgia começou 7h30 da manhã, cara, e vai acabar às 3 horas da manhã. Isso às vezes acontece. Eu não sei como é que o cirurgião aguenta. Eles geralmente vão em 3, eles se revezam um pouco e tal, mas mesmo assim. Mas é uma coisa exaustiva. Mas assim, o anestesista troca. Entendeu? O anestesista troca. Porque até para ter uma atenção plena naquilo que exatamente. A qualidade do teu serviço cai. E a gente... Isso vale para muitos lugares, mas principalmente para a gente. A gente preza por qualidade. Sim. Entendeu? Eu tenho folga pré-plantão, entendeu? Sim. E a maioria dos lugares isso não existe. Entendeu? É isso que você está fazendo agora. Agora, eu tô na minha folga, eu descansei, Bruno, entendeu? Aí é que tá, cara.
Essa folga pré-plantão que você está chamando... E tem uma folga pós-plantão também. Amanhã de manhã eu não trabalho, entendeu? Justamente para estar descansado do plantão para trabalhar de tarde. Bruno, na medicina veterinária, essa Mas folga daí à não tarde é um você já vai período. trabalhar de novo. Não é um período. É o dia inteiro e uma noite antes. E aí a folga vai ser o outro dia o dia inteiro. Ah, bacana. Tem noite. isso também. Que bom. Não, mas o que eu quero dizer para você é o quanto o pessoal é um pouco dissociado do quanto o médico tem que trabalhar para poder ganhar tanto quanto ele ganha. Sim. Você tá entendendo? Cara, porque, por exemplo... Você tá falando de trabalho falando de um período. manhã, um período à tarde de folga, à noite você vai trabalhar 12 horas. Sim. De Daí manhã vai folgar folga, de manhã, de tarde você já vai tarde voltar. Já volto de novo. Exatamente. Mas isso. a maioria não tem energia isso. A maioria dos lugares da Não tem medicina nem isso essa folga. não existe. Entendi. É normal emendar um plantão no outro. Você conversar em casa. Cara, Sim. normal. Eu tenho certeza que a tua esposa deu um plantão de madrugada, ela vai pro consultório às 7h30 da vai manhã. pro consultório, com certeza. E é aí que eu digo, às vezes o médico veterinário, mais uma vez, não estou generalizando tal e tudo mais, mas ele enxerga como assim, o recém-formado faz plantão, eu não vejo a hora de eu não fazer mais plantão. E eu não vejo tanto isso na medicina, cara, porque eu vejo os caras com muitos anos, décadas de profissão, eles continuam dando plantão. Tem. Dando plantão. Tá, pode ser que o cara não dê plantão todo dia, ou Diminui, sei lá, uma vez né? por semana, mas o cara não costuma deixar de fazer. E eu não conheço nenhum médico que atende das 9 às 5 da tarde. Sabe? Existe. Tá? Como tem muita especialidade, né? Então, hoje em dia isso existe. Pega o exemplo de um dermatologista, por exemplo. Consultório. Horário comercial, entendeu? Agora, quem trabalha com cirurgia, né? Esqueça. Aí vai trabalhar em horários alternativos, lógico, diferentes. Não tem como fugir. Mas você falou de carga horária. Cara, realmente, assim, a maioria das pessoas trabalha 40 horas semanais, 44 horas semanais. O médico, é difícil um médico trabalhar menos do que 60. Qual que é a tua carga horária hoje? Cara, eu já nem contabilizo mais por causa dessas folgas, mas assim, eu vou pegar o exemplo da residência de anestesia, tá? No mínimo 60 horas semanais. Isso é o mínimo. No papel. Na prática, às vezes é um pouco mais. Hoje em dia, cara, assim, eu trabalho normalmente aí das 7 da manhã, 7 horas da noite, 12 horas por dia, mas assim, não que eu vá ficar trabalhando às 12. Vai de 8 a 12, entendeu? É uma média, vou botar 10 horas por dia. Quando não tem o plantão. Esquece o plantão. Quando não tem o plantão. Fora o plantão. Fora o plantão. Mas vai ter mais plantão. Vai dar nessa média. Vai dar umas 50 e poucas, 60 horas. Acaba dando perto disso. Acaba dando perto Bem disso. tranquilo. E os 11 da Nestivel são... Os 11 são sócios. São sócios, Sócios. Se eu me formar em medicina e não quiser entrar, eu tenho que entrar como sócio. Sim, também. sim. Passa por uma aprovação, né? E tudo Vocês mais. já começaram os 11 ou começou em menos? Não, cara. A empresa já tem quase 40 anos. Então já teve uma rotatividade. Você entrou na empresa, na verdade. Sim. Entendi. E os sócios originais só para um hospital. só para policlínica. Só para policlínica. A empresa antigamente trabalhou no HU, já trabalhou em algumas clínicas aqui da cidade, mas hoje em dia a gente trabalha ali e numa clínica de imagem que é anexa ao hospital. Ah, tá. Mas fica só... Somente ali. Hoje em dia, somente ali. Tem uns projetos ali, quando surgir aquele prédio Dom, né, Sim, que sim. vai ter um centro cirúrgico, mas isso aí é a previsão, acho que é para 2024, e ele vai ter um braço da policlínica ali dentro, né? Então a gente vai assumir o centro cirúrgico dali também, né? Mas não deixa de ser vinculado ao hospital. Continua sendo do mesmo Sim. local. E dentro da medicina, como é que vocês estão com esse negócio de aumento de profissionais? Isso gera uma preocupação nos médicos pela qualidade, por até mesmo uma concorrência desleal. A gente vê muito mais startups. A gente já vê isso. Exatamente, a gente tem hoje em dia muita startup ou muita franquia de medicina barata. Tem. Que veja, não é ruim, não estou falando que é ruim você ter acesso à saúde. O problema é a qualidade que às vezes isso vai trazer, né, junto com essa pulverização. Isso é uma preocupação que a gente vê, sim, tanto dentro do médico recém-formado quanto do especialista, né? A gente vê essa preocupação mesmo, porque assim, como a gente falou, pulverizou o número de faculdades. Quando eu entrei na faculdade, a gente tinha 7 faculdades no Paraná inteiro. No Paraná inteiro, tá? A gente tinha... no interior do Paraná, não existia faculdade particular de medicina. Existia somente 3 em Curitiba. Hoje em dia, qualquer cidade com mais de 100, 150 mil habitantes aqui no Paraná tem faculdade de medicina. Eu nem sei quantas tem mais, deve ter mais de 20 já. Então, realmente, está formando muita gente.
como eu comentei aquela hora ali, a gente já escutou falar, né, que honorários de plantão, por exemplo, são bem mais baixos do que eram na época que eu dava plantão em UPA, por exemplo. Quando eu morava em Curitiba, eu trabalhava em UPA. Pelo que o pessoal comentou comigo, hoje em dia paga-se menos do que naquela época. Não estou nem falando valor corrigido, valor absoluto. Valor absoluto. Você vai ter. Quanto que hoje em dia se fala de plantão para uma UPA? Cara, olha, o que o pessoal comenta comigo, aí posso estar falando besteira, tá, gente? Assim, porque eu tô fora desse mercado. Tá falando do teu, tá falando do que você sabe, relaxa. Tô fora de mercado faz muito tempo. Mas assim, pelo que me falaram em Curitiba, o pessoal tá pagando. Chega a tua cadeira pra frente, que eles ficam mais aqui. Beleza. Ó, então, assim, o pessoal comentando aí que em Curitiba, sei lá, paga-se hoje em dia R$500 um plantão de 12 horas, R$400 um plantão de 12 horas. De 12 horas. Isso é menos do que eu recebia isso há 10 anos atrás. Sim. Entendeu? E aí tem que ter um entendimento também do tamanho do movimento que você tem na medicina humana, né? Enorme. Então, quando você trabalha na medicina veterinária, é muito comum você estar num hospital que você vai ter um médico, e esse um médico, ele fica... como é que eu posso dizer? Ele fica responsável pelos internados, e, sei lá, o cara vai ter 10 internados, ele vai ter 15 internados, mas aí ele também fica responsável pelo atendimento clínico. Só que, às vezes, numa noite inteira... O cara vai atender 3, 4, depende onde. Estamos falando entre Curitiba e aqui e tudo mais. Cara, a medicina humana é uma rotatividade gigantesca. É filas e filas de espera durante um plantão qualquer. Tem lugar que é assim. Tem lugar, por exemplo, pegando de novo esse exemplo dessa UPA que eu trabalhava em Curitiba. A gente chegou a trabalhar em 11 médicos nessa UPA, né? E a gente chegou a trabalhar em 5. Não raro, você assumia o plantão às 7 horas da noite com fila de 100, 150 pacientes para ser atendido. Com a fila já. Com a fila. Já sabe que não vai dar tempo nem com a fila, né? Então, assim... Aí você está falando de 12 horas trabalhadas? Trabalhadas. Tinha noites que você conseguia dar uma descansada, né? Então, assim, isso é permitido, né? Inclusive, né? O horário do descanso durante o plantão. Sim. Então, tinha noites que era possível. Até, né, cara? Sim. Porque o cara vai ter que dar uma descansada. É uma rotina, na verdade, até assim, pensando no plantão no geral, ela é uma rotina bem diferente, né? Porque dentro da medicina veterinária... É mais específica, eu acho, né? A gente cruza e cabeceia na medicina veterinária. Então, na medicina veterinária, às vezes a gente acaba fazendo um trabalho que lá dentro do hospital, do plantão, da UPA, seria absorvido por um técnico de enfermagem, por uma enfermeira. Tem essa galera que ajuda muito. Então muito. acaba otimizando o pra trabalho médico. A gente não faz nada sem enfermeiro e técnico de enfermagem, gente. Nada. Assim... Porque daí o cara cruza e cabeceia mesmo, né? Porque daí ele atende, ele faz o acesso, ele roda o exame, ou ele avalia o exame. Então tudo passa, né, pela mão você dele. diminui o número de atendimentos, você tem uma maior porcentagem do atendimento feito pelo médico veterinário, né? Isso na medicina, até onde eu sei, acontecia antigamente, era mais ou menos isso. Não que não deve existir isso ainda em alguns lugares menores, né? Mas, assim, realmente, assim, tá se dividindo muito mais, entendeu? Então, assim, você tem o médico da internação, o médico do atendimento, o médico da UTI, o médico da anestesia e por aí vai. Mas isso está mudando também. Pegar cidades maiores, né, centros maiores, hospitais maiores, a gente tem hoje o auxiliar de veterinário, que ele acaba sendo, né, o nosso... Que é isso aí, é fazer esses cuidados, é manter o acesso viável, é cuidar da bomba de infusão que está apitando, é bastante coisa que acaba conseguindo ajuda. A gente aqui na região, a gente ainda tem muito pouco profissional nessa área, sabe? Profissional nessa área que eu quero dizer, não é o cara que fez o curso. Porque curso tem de tudo que é jeito, tem online, tem presencial e tem tudo mais. Mas o cara que já pegou uma certa experiência, hoje não tem muito. Em Curitiba você tem bastante já da medicina veterinária, né? Você tem grandes hospitais veterinários lá, né? Além de tudo, né? Sim. Se bem que o de vocês está enorme, né, cara? Eu fui lá aquele dia lá, eu vi, acho que tem quantos? 16 profissionais? 18? Médicos? Médicos hoje no grupo Vida Pet são 22. Nossa, então aí, ó. Tá enorme, cara. Eu fiquei impressionado quando eu fui lá. Fora os funcionários, né? O Bruno, mas dentro desse negócio da veterinária também, a gente também teve esse aumento gigantesco de faculdade. Então, assim, hoje, só para você ter uma ideia da proporção da coisa, hoje no Brasil tem o dobro de faculdades de medicina veterinária que tem no resto do mundo. Tá? Porque virou um negócio. Não imaginava que era tanto assim. Cara, é muita coisa. Assim. Você tem muita faculdade de medicina veterinária abrindo o tempo todo. E agora existem alguns cursos de medicina veterinária à distância.
Tá? Que aí complica, porque até esses dias eu tava com um número. Esses dias eu tava com um número na cabeça, eu não lembro se foi aqui no podcast que a gente conversou. O primeiro baque foi quando surgiu o curso de medicina veterinária noturno. Sim, concorda comigo? Sim. Porque, não tem assim, isso, em medicina não tem, né? Sempre integral. Não que eu saiba. Na odontologia eu sei que existe. Na odontologia tem faz tempo já, tem faz tempo. Então, na veterinária também tem. 6 anos já, né? 6 anos. Medicina veterinária são 5. Tem faculdade que é 6, mas tem 4. Tem 4 também. Aí era integral, só integral. Aí passou a ser noturno. Aí você falou, isso aí vai. E agora já está à distância. E agora já tem EAD. E só que o EAD, o problema do EAD não é nem só o EAD, mas é o número de vagas. Imagino, o EAD é sem limite, né? Tem limite, cara. O céu é o limite. O céu é o limite. 500 mil vagas sendo abertas. Não vão ser todas completas, né? Turmas fechadas. Né? Mas, cara, EAD, o cara vai começar de qualquer forma. Na medicina, isso ainda tá distante, se fala disso. Vocês têm um conselho atuante nesse sentido? Como que é? Então, o conselho de medicina, assim, tenta brecar algumas aberturas de curso de medicina, tenta fechar alguns cursos que não estão em acordo, né? Mas, assim, tem tido muita dificuldade em fazer isso. Bruno, aprendemos isso aqui também conversando com o diretor. O problema é que isso não é competência do conselho. É do MEC, né? Exatamente. O conselho pode fazer carta de repúdio, pode ter representatividade, pode participar de reuniões, de decisões, mas ele não tem o poder de chegar e falar esse curso não, esse curso sim. E isso que arrebenta também, né? Não vim aqui para falar de política, não sou partidário de ninguém, tá? Mas no governo anterior foi onde teve o boom aí de abertura. Esse de agora, pelo que eu fiquei sabendo, né? Eu não estou trabalhando com educação diretamente, mas deu uma segurada e até se fechou alguns cursos. Posso estar falando besteira, tá? Mas fiquei sabendo mais ou menos disso daí. Né? Então, assim, a gente espera pelo menos que dê uma segurada. Não é por corporativismo, não é por protecionismo de mercado. Um pouco claro também, né? A gente não quer que também mas acho que, fique sem emprego. Tem uma preocupação muito grande de qualidade. Qualidade. Exatamente, era isso que eu ia falar. Automaticamente, quanto mais você vai ter e quanto mais isso é visto como negócio e menos como compartilhar conhecimento, você vai começando a ter o cara que só quer ganhar dinheiro. Porque você pega uma cidade, cara, vamos pegar aí de 100 mil habitantes, tá? E você vai montar uma faculdade de medicina, tá? Beleza, numa cidade de 100 mil habitantes, você vai ter bastante médico, você vai ter diversas especialidades, mas você vai ter professor? Você não vai ter professor. Perfeito. Você é professor. Perfeito. Você sabe. Essa é a grande entendeu? Questão. Essa é a grande Cara, questão. aqui em Cascavel, tá? Aqui em Cascavel, eu sei que para algumas especialidades, as faculdades daqui têm dificuldade de achar professor. Tem 2 faculdades de medicina aqui, né? E são boas faculdades, pelo que eu escuto por aí. Eu tenho contato com o pessoal. Acaba meio que compartilha os professores, as duas. Até que sim, muito. Mas ainda assim, para algumas especialidades tem falta, cara. Numa cidade do tamanho da nossa. Então, assim, que tem 300 mil habitantes, imagine um lugar menor. Sim. Entendeu? Sim. Então, realmente, a qualidade cai um monte. Eu estava vendo que eu li um artigo esses dias e o título do artigo era esse. O professor de faculdade particular, uma raça em extinção. Porque o que acontece? Como a faculdade acaba, muitas, objetivando lucro, não quer pagar tanto. Então não vai pagar para aquele cara que é referência, aquele cara que é doutor, aquele cara que vai ter que pagar deslocamento também. E às vezes o cara pega um recém-formado da própria faculdade e bota para dar aula, porque teoricamente pode. Dentro da medicina. E aí complica pra caramba, cara. Tem algum. Eu não sei assim, os exatos detalhes, mas tem que ter especialistas na área para você poder ter a disciplina. Para você abrir o curso, tem que ter. Exatamente. Como o pessoal está fazendo, eu não sei. Tá? Não estou dando exemplo daqui, porque aqui já tem turma formada há bastante tempo, a gente sabe da qualidade que tem saído o pessoal, mas a gente escuta por aí cada atrocidade, entendeu? De lugar assim onde não tem professor, não tem aula, tem que mandar aluno fazer estágio 500 quilômetros de distância. Sim. Fora as fofocas que a gente escuta por aí, dos problemas que a gente vê. Dos problemas que a gente escuta que o pessoal acaba encontrando aí por atendimento ruim. Sim. Entendeu? E vocês devem estar vendo isso também? Sim, sim. Até porque esse tipo de coisa acaba desembocando, às vezes, em serviços de referência. Vão desembocar lá em você, assim como a gente acaba atendendo, às vezes é bem complicado. Como que é essa questão da responsabilização do médico? Porque a gente está enfrentando uma mudança muito grande, que é da informação. O cara já chega muitas vezes para o atendimento, para a clínica, para
Às vezes ele pegou o laudo. Ele pegou um laudo. Você tem laudo agora digital, telemedicina, teleradiologia, coisa assim. Às vezes o cara te traz um laudo e ele já sabe tudo daquele laudo. Ele não conversou com nenhum médico. Nenhum. Mas ele já sabe tudo sobre aquele laudo. O Dr. Google, né? Ele já foi pro Google, ele já leu, ele já foi num fórum de donos de bulldog com displasia e tem um criador do Rio Grande do Sul que comentou que não é bom dar o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então o pessoal está chegando muito mais informado. Pro bem ou pro mal, está chegando bem mais informado. Isso está acontecendo também na medicina? Como que é? Muito. Na verdade, assim, a gente brinca, né? O Dr. Google sabe tudo. Né? Mas assim, um tópico que se fala muito hoje em dia na medicina é a judicialização da medicina. Né? Então, assim, era muito raro você, vou chutar para vocês, 20 anos atrás, você escutar um médico ser processado. Não que ele só fizesse coisa certa, não é isso. Só não era processado, né? Mas não era processado porque a informação não chegava no paciente e não tinha tanto advogado por aí também. Então, hoje em dia, né, a gente tem visto muito processo acontecer. Seja por maus profissionais, seja por advogados mal intencionados, a gente sabe que tem também, né? E seja por pacientes que... Certo eles ou não importa, mas que acessaram muito o Dr. Google, né, e se sentiram no direito. A gente vê de tudo, né? Mas isso do paciente vir com essa informação, isso é muito comum. Quando você fala dessa judicialização na medicina, a gente fala de cifras de processos muito altos, muito grandes. Sim. Você tem algum seguro específico para isso? Com certeza. Esse seguro é obrigatório ou é uma coisa opcional? Não. É da empresa ou é teu próprio? Como que é? Não, na verdade não é obrigatório, né? Mas assim, hoje em dia é muito difícil você ver um médico que não tenha seguro, né? Eu, graças a Deus, nunca precisei utilizar e espero nunca precisar também. Né? Espero continuar só pagando para não usar. Né? Mas assim... Esse é o tipo de coisa que você fica faceiro de pagar e não usar. Exatamente. Igual seguro de carro, né? Você não quer... Você não quer nunca usar. Você quer bater o carro, tá louco? Entendeu? Mas assim, a gente paga seguro, é um valor alto, tanto do que... Se acontecer um processo, né? Automaticamente, né? Porque se o seguro tiver que pagar, ele quer ter recebido também por isso. Porque assim, né? Não só na medicina, mas assim, principalmente na anestesia. Então, falando um pouco da minha área, que todo mundo tem medo da anestesia e tudo mais, que depois eu até posso comentar com vocês que, graças a Deus, ou enfim, a tecnologia, o estudo, é bem menos complicado do que todo mundo imagina. Mas assim, quando você tem uma complicação na anestesia, a gente tem aquelas complicações leves, claro, mas as complicações mais graves é o óbito do paciente. Pode acontecer. Pode acontecer. É diferente de um paciente de consultório, não que o paciente de consultório não possa ir a óbito por algum motivo. Risco né? sempre tem. Mas assim, a dinâmica da anestesia é muito rápida. Então, se você cometer um erro seu, seu paciente vai a óbito. Sim. Entendeu? Então, assim, o seguro é alto, né? E ele não é obrigatório, mas, cara, o cara que não tem, ele está se expondo demais a um risco. Não é muito fácil, né, de acontecer, porque às vezes você vai ter... eu costumo falar essa coisa da judicialização, é um direito. Alguém se sentiu por um motivo ou outro lesado, vai entrar na justiça, você vai se defender e beleza. O problema é que às vezes o cara não sabe se defender ou o cara não tinha os elementos. Pode acontecer umas injustiças. E aí, sim, a gente vê isso também. O cara ter um seguro, ter alguma coisa para estar garantindo uma hoje em saúde, dia, né? Dentro do direito, uma das especialidades que mais cresce é o direito médico. Né? Eu tenho um colega meu... Está surgindo muito isso na veterinária. Eu tenho um colega meu que é advogado em Curitiba, né, que ele viaja o Brasil inteiro. Da nossa idade, mas assim, ele viaja, ele dá aula, mas atende médico no Brasil inteiro. Também. No Brasil inteiro, entendeu? O cara viaja o Brasil inteiro atendendo, porque não é que não tenha quem faça isso, mas assim, o pessoal que é o expoente ainda o cara que é bom, ele vai relativamente novo, né? Vai ser chamado por tudo. Você formou o quê? 2010, 2012? Eu formei em 2010, dezembro de 2009, janeiro de 2010 foi minha colação de grau. Né? Então, a minha turma é que final de 2009. Qual que é a maior mudança que você viu na anestesiologia? Você formou? Foi para residência já de anestésio? Na verdade, não. Eu fiquei 2 anos trabalhando na aeronáutica, né? Na verdade. Eu até tinha passado num serviço de residência que não era onde eu queria fazer, né? Então eu
a gente entrando nas Forças Armadas com vocês, acho que é meio parecido, a gente tinha o direito de trancar a vaga na residência, né, durante um ano, né? Falei, vou estudar e tal, e daí eu passo, dou um jeito de passar onde eu quero. Chegou no final do ano, não estudei tanto quanto eu deveria, não passei. Consciente, daí, pelo menos, pelo menos isso aí, não né? Tá botando culpa nos outros. Daí eu cheguei naquela, tipo assim, será que eu estudo? Já eu era bem novo, né? Formei com 23 anos. Falei, quer saber? Será que eu estudo mais um ano ou será que eu começo nesse serviço onde eu não quero? Resolvi estudar mais um ano, levar a sério para estudar e daí passei onde eu queria. Que era na Federal. Exatamente. Daí que eu tive muita experiência, tanto trabalhando na aeronáutica quanto em UPA e por aí vai. Né? Durante esse um ano? 2 anos. 2 anos. Daí acabei ficando 2 anos e depois eu fiz a residência em anestesia, que foram mais 3 anos. Né? E daí eu vim para Cascavel logo na sequência. Da faculdade ali, então, para agora, qual que é a maior mudança que você viu nessa área tua da anestesia? Teve alguma grande mudança? Teve medicações? Porque eu formei também em 2010, né? Daí você está já 5 anos na faculdade ali, então você vê muita coisa. E eu lembro de uma época que você ouvia da galera usando tiopental, ainda se usava, alotano... Que mais? Nunca nem usei os dois. Tenho certeza que não. Mas quando eu terminei a residência, quando eu estava na residência, você escutava, tinha a gente chamava de chefe, né, na residência, um anestesista ou outro que até usava. Mas assim, nunca... O alotano? Os dois. Tá. Tanto tiopental quanto alotano. Hoje em dia, para não mentir para você... Eu falar também, tiopental e alotano. De tiopental, acho que eu nunca nem vi um frasco. De alotano, acho que eu vi um frasco uma vez. Acho que eu vi um frasco que dá uma dor de cabeça violenta, né? Cara, dá uma ressaca sinistra. É um relato de humano, obviamente, mas... Mas é que por mais que a gente não use, né, ele querendo ou não, ele é uma droga de referência, então a gente estuda muito. Sim, né? sim. Então, mas teve alguma mudança ou alguma droga nova que entrou, algum tipo de equipamento, de monitoração? O que você... Então, assim, a medicina, de maneira geral, evolui muito rápido, né? Então, assim, a indústria farmacêutica também, né? Uma das indústrias que mais lucra no mundo, né? Então, assim, drogas novas são lançadas todos os anos. Todos os anos. Né? O que limita, na verdade, às vezes a gente usar é o custo, obviamente, mas passa um tempo, quebra-se patente e se facilita. Sim. Então, assim, todo ano, desde que eu me formei, ou alguma droga nova, ou um aparelho novo, ou um instrumental novo, entendeu? Isso vai ter alguma coisa. Muito, todo ano tem. Você anestesiou hoje de manhã? Sim. O que você usou? Cara, hoje de manhã... O que você fez? Tipo assim, beleza, eu tive uma anestesia... Como é que foi? Oi? Como é que foi? Eu quero saber assim, porque assim, qual que é a nossa rotina na medicina veterinária, né? Você vai receber um paciente que precisa de uma cirurgia, então vão ter alguns exames pré-operatórios que são realizados. Tem alguns que são de rotina que todos os pacientes vão precisar e tem um ou outro que é especial para aquele paciente, por exemplo, um cardiopata, um nefropata, isso ou aquilo, né? Feitos esses exames, você vai fazer basicamente uma medicação pré-anestésica, né, a MPA, você vai induzir esse paciente, vai colocar ele em plano, certo? Correto. A manutenção da anestesia. O paciente acorda, vai acompanhar a anestesia. O que você fez? Então, como foi isso aí hoje de manhã para você? Tudo isso que você falou, a grosso modo, não foge da nossa rotina. Tá? O que talvez seja um pouco diferente para vocês é que, assim, dentro da anestesia, no cenário ideal, e a gente, graças a Deus, consegue se aproximar muito disso, a gente tem um índice bem maior que 90%, os nossos pacientes passam em avaliação pré-anestésica. Uma consulta no nosso consultório previamente à cirurgia. Porque os nossos procedimentos, a maior parte deles são agendados eletivos. Né? Então ele passa nessa avaliação, né? Ele já chega com os exames encaminhados pelo seu cirurgião, ou a gente solicita, né, o que for necessário, traçamos o perfil do paciente, analisamos ali possíveis situações de risco, eventualmente otimizamos algum medicamento quando tem necessidade, né? E a gente dá o aval se o paciente pode ou não operar e a gente estratifica o risco do paciente. Existe uma classificação bem específica para isso. Né? É muito difícil falar em número, quantos por cento de risco? Mas existe uma aproximação. Né? Então a gente estratifica isso, né? E daí faz um preparo. Reservas de sangue, quando necessário, reserva de vaga de UTI, por exemplo, ou outras monitores especiais, outros procedimentos mais complexos. Né? A gente faz isso. Quando não é possível, quando é uma urgência, isso é feito da maneira mais completa possível, logo antes da cirurgia. E no caso do meu paciente de hoje, por exemplo, então, já que vocês queriam saber,
Hoje a anestesia é uma cirurgia cardíaca, né? Um procedimento grande, um procedimento considerado sempre de alto risco, né? Onde, se esse paciente tivesse tido tempo, ele teria ido ao consultório. Mas, esse não foi, então, esse não caracteriza como uma cirurgia eletiva. na verdade, sim, mas assim, eu não sei os exatos agendado, detalhes, né? Mas o paciente acabou não podendo passar, provavelmente porque internou não tão bem ontem. Mas, né, como eu comentei com vocês, a gente sempre tem um anestesista no hospital, 24 horas. Então, foi feita uma avaliação no leito do paciente ontem mesmo, né? Exatamente da maneira como é feita no consultório. Né? Então, ele recebeu o mesmo atendimento que ele receberia se fosse um eletivo padrão mesmo. Só não foi agendado. Só não foi agendado no consultório. Foi feita essa avaliação, né? O paciente recebeu, sim, uma pré-medicação para chegar um pouco mais relaxado, para não lembrar do que está acontecendo, obviamente, na chegada. Que medicação? O que normalmente é feito é um benzodiazepínico. O nome comercial, Dormonide, Midazolam. Tá? É o que normalmente é feito como pré-medicação. No caso desse paciente... É só tranquilizante nessa hora, então? O objetivo desse benzodiazepínico, poderia ser um diazepam, por exemplo, mas assim, normalmente a gente utiliza o Midazolam por causa da meia-vida da droga e tudo mais. O objetivo é tranquilizar o paciente, ou seja, um efeito ansiolítico, tá? O paciente chegar mais tranquilo no centro cirúrgico. Cara, quando eu tinha 11 anos de idade, eu tive que fazer cirurgia de apendicite. E fiquei assustado na hora que falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu tinha 11 anos, né? Mas daí, beleza. Daí fui pro hospital, fiquei lá com a minha mãe no quarto esperando e a enfermeira veio me buscar. Quando a gente estava descendo a rampa, nem lembro onde foi essa cirurgia, em qual hospital que eu fui operado aqui, mas quando a gente estava descendo uma rampa, assim, que estava indo Faz tempo, né? Faz um tempo. Quando eu estava descendo pro centro cirúrgico, cara, essa enfermeira grudou no meu braço aqui de um jeito que eu me assustei. O que você está fazendo? Daí ela, não, porque tem gente que sai correndo. Ela me falou isso, cara. E daí eu que tranquilizei ela. Eu falei, viu, fica... Eu não vou correr. Ela falou, viu, fica tranquilo. Mas ela ainda foi enganchadinha aqui em mim, sabe? Não que a enfermeira vai fazer isso hoje em dia, mas que tem gente que sai correndo, tem. Então. Com certeza. Pega Então, no dardo também ou não? Oi? Pega no dardo esse que sai correndo, gente? Já escutei umas histórias, Se viu? for bravo... E é para isso, então, já o Midazolam, para tirar essa ansiedade pré-cirúrgica que o cara pode ter e essa vontade de fugir. Primeiro objetivo. Sim. Segundo objetivo, ele é uma droga que produz um certo grau de amnésia, então o paciente ele não vai lembrar ou nada, ou não vai lembrar com tanta clareza daqueles momentos. Tem aqueles flashes. Exatamente. Tá? Tem paciente que dorme e chega dormindo, inclusive. Sim. Tá? Mas o objetivo é dar essa relaxada. E o segundo, né? Terceiro, quer dizer, perdão, junto com essa quebra da ansiedade, isso vai inibir um efeito adrenérgico e o paciente vai ter menos picos de pressão. Então, ainda mais numa cirurgia cardíaca. Você não quer um paciente com a pressão e a frequência cardíaca lá nas alturas. Você quer o teu paciente mais relaxado, com a pressão mais estável, para que evite sangramento até antes de começar a cirurgia. Né? Então, o objetivo é esse, é deixar o paciente mais relaxado, mais estável, né, com a pressão mais tranquila. Fez esse Midazolam, o cara vai lá para a sala de pré-operatório, tudo mais. Nesse caso é feito via oral, né? Nesse caso poderia ter sido feito endovenoso, não teria problema, ainda mais num paciente internado, mas nesse caso foi feito via oral, ele tomou um comprimidinho em torno aí de 1 hora antes da cirurgia e ele chegou bem mais tranquilo. Tá. Daí? Então aí, né, a gente procede então com um checklist, basicamente. Então assim, esse paciente ele entra no centro cirúrgico, são feitas diversas perguntas para ele, ou para o acompanhante, para o cirurgião, para o instrumentador, né? Para que tudo esteja nos conformes. Se o material está todo ok, se a sala está toda ok, se os equipamentos que vão ser utilizados... Se é cirurgia cardíaca mesmo. Exatamente. Tem aquela brincadeirinha que o pessoal sempre faz. Amputar a perna errada. Aquela brincadeirinha aí. O paciente vai operar a mão. Viu, é você da mudança de sexo? Exatamente. É bom perguntar. Não, dependendo do paciente, a gente até brinca, né? Quando a gente sente que tem essa liberdade para quebrar uma ansiedade, a gente até brinca. Viu, é você que vai mudar de sexo? Então, e por aí vai. A gente brinca, né? Sim. Ia chorar na hora, né? E daí assim, feito o checklist. É conferido se o paciente fez antibiótico, se ele vai fazer.
quais são os potenciais riscos que esse paciente tem antes de fazer a cirurgia, alergias que esse paciente tem. Tem paciente que fala assim, viu, mas já perguntaram de alergia. Eu falei, eu sei, nós vamos perguntar várias vezes. A gente checa se a pulseira está com o nome correto, se está escrito alergia do paciente na pulseira. Então, hoje em dia se fala muito em qualidade e segurança em anestesia, além de satisfação e conforto. Certo. Mas qualidade e segurança em primeiro lugar, porque você quer que tudo seja perfeito. Então, a gente tem protocolo e checklist para tudo. Certo. Feito todo esse checklist, né, o paciente está colocado na maca, ele é aquecido, porque a sala de cirurgia é gelada, a gente não quer o paciente perdendo calor e desconfortado. Sim. Né? Então, aí tá igual também. Porque quando o cirurgião sente calor, exatamente. É o anestesista querendo aumentar a temperatura e o cirurgião querendo diminuir a temperatura. Basicamente é isso aí. Sim. Então a gente aquece o paciente é monitorizado, a gente checa se a monitorização está ok. Aí a gente inicia o preparo, então tá tudo ok, monitorização tá ok, material de intubação tá ok. E até aí esse cara tá só com midazolam. Só com midazolam. Tá. A gente não tá entubado, nada. Tá de deitadão. Porque assim, a gente tem um protocolo que tem que ser seguido, tem que estar tudo ok para começar. Tá. Por isso que a gente gosta de dizer que a anestesia é muito mais segura do que todo mundo imagina. Sim. Porque o que acontece? Complicação existe, que a gente não previu? Existe. Mas a maioria das complicações são evitáveis. Sim. Por isso que a gente não tem tanta complicação. Porque a gente é super bom, a gente é maravilhoso. Não. A gente segue um protocolo, isso aí foi estudado, entendeu? Então a gente minimiza muito a chance de complicação. Não é nenhum negócio que você inventou, é coisa de estudo. Você ter um óbito em anestesia, a chance é menor do que 1 para 10 mil, entendeu? Por quê? Porque a gente faz da maneira correta, a gente checa tudo. Sim. Então, os principais problemas que o paciente pode ter, você já evitou. Você já evitou checando isso. E esse número ele é de serviços específicos ou ele é geralzão de medicina? Não, geralzão da anestesia. Sim. Não, mas da medicina eu quero dizer por causa do seguinte, ó. Qual que é uma limitação, qual que é uma grande diferença que eu poderia dizer para você entre esse processo do pré-anestésico na medicina veterinária e da medicina humana, como a gente está chamando aqui? Onerosidade. Às vezes eu não tenho ilimitado todos os exames que eu quero e preciso do meu paciente, seja na cirurgia eletiva, seja na cirurgia de emergência e urgência. Eu não vou ter na medicina veterinária. Nós temos esse problema também. Porque veja, que nem você falou, para você saber que um problema era evitável, talvez você teve que ter o diagnóstico disso antes. Sei lá, eletrocardiograma, eletroencefalograma, mas a gente não pede para todo mundo. Vou te explicar depois também. É baseado ali naquela... Mas existe isso... Existe a possibilidade de você não conseguir fazer um exame? Eu tenho um paciente aqui e eu auscultei ele antes de entrar na cirurgia qualquer que seja, não faço ideia. Retirada de verruga ou cirurgia cardíaca, qualquer uma. Antes de entrar na cirurgia, eu preciso de um ecocardiograma. Esse cara tem que fazer. No caso de vocês, esse cara tem que fazer, senão você não vai anestesiar esse cara. Nesse caso em especial do cirurgia cardíaca, sim. Ele tem que fazer. Mas assim, como os exames são muito custosos e a gente trabalha com convênio, né? Então existem critérios já pré-estabelecidos de indicação e liberação de exame. Né? Então a gente já sabe, na verdade, assim. O que vai ser negado e o que vai ser autorizado, você já tem uma ideia. Pegando o exemplo de um de vocês aqui, por exemplo. Você vai fazer uma cirurgia, tá? A não ser que você tenha algum histórico que justifique, eu não vou te pedir um ecocardiograma. Não vai nem ser autorizado. Na maioria dos casos, não vai nem autorizar, porque não tem indicação. Entendeu? Então, mas assim, se você ausculta e você encontra um dado, um sopro, alguma coisa, daí você consegue pedir. Você coloca na justificativa, sim, daí o convênio vai liberar. Eu acho que essa é uma diferença grande que a gente pode encontrar aí. Que você não vai conseguir. A gente não trabalha com convênios hoje em dia, tem muito pouca coisa ainda nisso na medicina veterinária. Assim como na medicina humana, eu acho que tem pouquíssima coisa também que é feita particular. Não sei qual que é a porcentagem de pacientes que chegam e eu sou particular. Porcentagem... Eu imagino que é baixo. Então, porcentagem no mundo em geral, assim, eu realmente não vou saber te dizer. Como o nosso hospital é um hospital que atende somente particular e convênio, né? Então, assim, a gente deve ter um número que beira aí, posso estar errado também, que deve beirar próximo de uns 20, talvez até mais. Né? 20% que é particular. Exatamente. Ainda é mais do que eu imaginava. Ainda é baixo. Mas porque nós trabalhamos num hospital, vamos colocar aí classe A, né? Então, sim, assim, né? É porque você está falando de contas
Sim, Cara, sim. altas. Então, assim, né? realmente, no universo geral, assim, o particular é pequeno. Não. Tá. Deixa eu te dar um exemplo aqui, tá? Paciente particular, entrei lá no particular, você me auscultou. Cara, não curti muito aqui, ó. Parece que tem um soprinho aqui e tal, e tudo mais. Preciso de um eco. Não. Eu digo pra você não, para esse eco. O que você diz? Não vou te anestesiar? Então, você tem essa autonomia. Ou ele vai ter que assinar algum termo, alguma coisa, para daí Você diz, o cirurgião fala isso ou o paciente? O paciente. O paciente fala assim, não, olha, eu tô no particular, eu tenho tanto de dinheiro aqui, mas eu não vou gastar com esse eco. Claro que é um exemplo, até porque o eco, às vezes, dentro do universo de uma cirurgia, uma anestesia, é um valor muito baixo. Mas é um exemplo. Seria um exame pré, que você vai ter para mais segurança, mas o cara não vai ter grana, vamos dizer, para investir naquilo ali. Porque isso é uma rotina na medicina veterinária. Tá? Às vezes você tem um paciente que ele precisa de uma cirurgia, não é uma cirurgia preventiva, não é uma castração, não é uma profilaxia dentária. Ele precisa daquela cirurgia naquele momento. Olha, eu precisava de um eco. Não vou poder autorizar, porque às vezes, cara, na medicina veterinária, esse eco custa 20% do valor da cirurgia, 15% do valor da cirurgia, às vezes até mais, dependendo da cirurgia que é, ou do lugar que vai fazer. O cara não autoriza. O anestesista vai acabar anestesiando esse paciente igual. Lógico que o risco desse paciente vai aumentar. Você nega anestesia, Bruno? Eu negar uma anestesia, de eu dizer, não, eu não vou fazer... Não vou fazer de jeito nenhum. Não, isso nunca aconteceu. Uhum. Mas como é que funciona? Existe um critério, na verdade, já muito bem estabelecido, que é o seguinte. Você encontrou uma alteração no seu paciente e você pensou em fazer um exame. Tá. Você tem que pensar o seguinte. Tá bom, beleza. Eu vou pedir para ele fazer esse exame X. Mas isso vai alterar a minha conduta anestesiológica? Vai alterar a minha conduta. Então, você tem que fazer. Se você assumir o risco de fazer sem esse exame que você considerou necessário, você está assumindo um risco. Então, o paciente não tem opinião nenhuma nisso. Não, ele até tem, né? Porque, querendo ou não, é ele que vai pagar. Isso. Né? Então, você vai ter que conversar muito bem com o seu paciente, explicar. Olha, você vai fazer uma cirurgia. Se você não fizer este exame... que eu preciso para fazer a sua anestesia, isso vai incorrer num risco muito grande, entendeu? E daí vai de você. Você, como anestesista, está disposto a assumir esse risco, que mesmo assim anestesiar esse paciente, ou você vai chegar para ele e vai dizer, olha, meu senhor, eu não vou fazer a sua anestesia se você não fizer esse exame. Eu tenho autonomia para isso. Entendi. Eu tenho autonomia para isso. Pode acontecer o cara falar, não, eu não tenho grana, o outro falar, beleza, vou te anestesiar, mas você entende esse risco aqui. Com certeza deve ter um monte de termo e autorização e um monte de coisa legal para fazer. Mas acontece de daí ter essa cirurgia. Só que até onde eu sei, juridicamente falando, por mais que o paciente assine um termo... Assuma o risco, eu estou assumindo o risco de fazer o procedimento sem o tal do exame. Entendi. Né? Mas daí a gente entra muito assim, cirurgias de urgência. Por exemplo, assim, você tem um paciente que vai fazer uma cirurgia oncológica. Tem tumores que a gente sabe que se você for operar esse paciente dali 3 meses, não vai mudar nada. Agora, tem tumores que você vai operar, se você não operar esse paciente naquela semana, o prognóstico vai ser muito pior. Então, assim, você vai pesar muito isso, né? Às vezes não vai dar tempo daquele exame. Exatamente. Então, então você tem que pesar. Está visando o prognóstico do paciente. Então, você tem que pesar muito o risco-benefício. Quando é um paciente que realmente, assim, particular, que tem o seu orçamento limitado, você sempre vai tentar trabalhar de um jeito para atender da melhor maneira possível o teu paciente. Né? Mas não é muito a tua realidade hoje? Pelo hospital que você está, pelo público que você atende? Normalmente não. A gente tem muito paciente particular nessa situação, né? Que o paciente, sei lá, vendeu um carro, por exemplo, para fazer uma cirurgia, né? E a gente vê isso acontecendo. O custo da anestesia dentro de uma cirurgia, pensando no meu honorário, é ínfimo. Sim. Entendeu? É ínfimo. Sim. Né? Então, assim, mesmo que eu peça um exame, também vai alterar muito pouco o custo global. Não chega a ser... então, eu acho que essa é uma das diferenças. O valor da cirurgia na medicina veterinária ainda é baixo comparado com o valor na medicina humana, e daí automaticamente com o exame vai ser... o que a gente vê, pegando esse gancho bem nisso daí, falando da cirurgia, por exemplo, você tem lá um paciente que vai fazer... sei lá, uma cirurgia de hérnia, por exemplo, uma hérnia inguinal, por exemplo.
Tá? Essa hernia inguinal pode ser feita aberta ou pode ser feita via videolaparoscopia. Pode ser até feita robótica, mas aí a gente vai entrar num outro... Então, assim... E aquele paciente foi naquele cirurgião, o cirurgião contra lhes ofereceu, olha, eu posso fazer essa cirurgia aberta ou posso fazer por vídeo. Se eu fizer aberta, vai ter um custo menor, mas vai ter uma cicatriz maior e vai ter mais dor no pós-operatório, então a recuperação vai ser pior. Se eu fizer por vídeo, vai ter um custo muito maior para você, porque o material é muito mais caro, mas vai te dar menos dor e a tua recuperação vai ser melhor. Né? Então aí o cirurgião acho que enfrenta muito mais esse problema do que eu. Porque aí sim ele tem que oferecer as duas opções, o cara vai escolher, e o paciente tem que decidir. Entendeu? Claro que as duas são viáveis. Cirurgião, né? Oi? Dura a vida do cirurgião. É claro que vai ser... É que as duas são viáveis, né? Você está dando uma que é o padrão, talvez, e uma novidade, uma coisa... Né, na verdade são dois padrões, mas com dois custos, né? Na verdade. Vamos voltar na tua anestesia. Vamos lá então, voltando então. Feito todo aquele checklist até agora, de segurança. Nós só aplicamos midazolam, cara. Até agora só midazolam. Nessa hora que o cara falou bastante besteira. Nem sempre, tá? Nem sempre. Realmente, o midazolam ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, né? E ele desinibe, sim, o paciente. Mas não é todo o paciente que vai falar bobagem, não. Isso daí a gente vê, claro, e daí nesses casos aí, ou a gente não dá muita trela, né, para não correr risco do paciente falar besteira, ou a gente faz um pouquinho mais de medicação para ver se ele segura de uma vez. Baixa a língua Depende de também. quem tá acompanhando também, né? Ver se ele baixa a língua também. Aí, beleza. Então fez o checklist. Checklist, midazolam, não é obrigatório midazolam, a gente não faz para todo mundo, mas pegando o exemplo desse paciente, feito. Quando eu fiz do joelho, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, porque arrebentei meu joelho jogando bola. E eu lembro de entrar assim, bem tranquilo no centro cirúrgico, até na hora de mexer lá tal, era por vídeo. O médico até aí devem ter me dado alguma coisa ali na hora, na sim. hora, né? Porque daí eu lembro que eu tava bem sonolento e ele me chamou, assim, tipo, dá uma olhada que agora eu vou mexer aqui, e virou a telinha para eu acompanhar. Mas eu vi o que ele ia fazer e logo depois eu capotei já de novo. Pré-medicação não é obrigatório, não. Tá. A gente tem indicações para isso. Só então, já antes de começar, puxando um gancho. Por exemplo, você pega um paciente que você previu já na sua consulta que ele é um paciente de difícil intubação. Você vai ter dificuldade, então você antecipa, você prepara tudo isso. Mas uma coisa que normalmente, não regra, mas normalmente você evita é a pré-medicação com dormonide. Por quê? Porque essa discreta sedação que você vai fazer com o dormonide, você vai fazer com que aquele paciente estando deitado, meio dormindo, ele vai ter uma queda da base da língua, né? Então, e da própria musculatura da região orofaríngea. Então, esse paciente, ele vai dormir, ele vai roncar um pouco mais, ele vai ter uma dificuldade de oxigenação passiva, antes de tudo. E por conta disso, você pode ter uma dificuldade de intubação, seja pelo fato desse relaxamento estar maior, seja pelo fato do teu tempo de apneia, que é o teu tempo seguro para você intubar, você não conseguir oxigenar ele adequadamente e o teu tempo de apneia cai muito. Então, em alguns casos, você não faz pré-medicação. Até contraindicado em alguns casos. Obesidade também. É uma das principais contraindicações. Né? Tá. Mas voltando, feito a pré-medicação. Beleza, então estou com tudo ok, acessos checados. Normalmente a gente faz, então, o paciente já vem com uma punção venosa, mas aí se ele não vier, a gente vai fazer ele na hora, a punção venosa do paciente, para fazer a medicação, tá? E daí, estou com tudo preparado. Material para intubação todo aberto, pronto, as medicações que eu vou utilizar aspiradas, tá? No caso desse paciente, então, o que eu fiz, então? Aí eu vou precisar de um opioide, tá? Uma medicação para dar analgesia do paciente, não só para cirurgia, mas para intubação. Porque assim, o estímulo adrenérgico da intubação, da laringoscopia, é muito alto. Entendeu? Então é um momento que sobe demais a pressão do paciente, sobe demais a frequência cardíaca. Então você precisa ter um plano anestésico analgésico já na hora da intubação. Então, esse já vai ser feito endovenoso. Endovenoso ali na hora. Então, o que você usou hoje de manhã? Nós trabalhamos para isso com opioides sintéticos. Você não pode utilizar morfina para isso. Não dá jeito. Isso é para analgesia pós-operatória. Então, o que a gente tem no mercado hoje em dia de opioide com essa finalidade, a gente tem fentanil, sulfentanil, alfentanil ou remifentanil. A família inteira. Exatamente. Então são drogas que têm o mesmo objetivo. Tá? Nesse caso em especial, eu usei sulfentanil nesse paciente, tá? Que é a droga que eu costumo utilizar com mais frequência. Rápida. Ação relativamente rápida, uma duração longa, uma droga potente. Tá? Então, fiz uma dose inicial de sulfentanil,
Tá? Isso já potencializa aquela sedação e aquela depressão do paciente. Tá? E depois eu vou utilizar uma droga hipnótica, propriamente dita, que até poderia repetir o midazolam, por exemplo, em doses mais altas, tá? O Dormonide poderia repetir em doses mais altas, mas para intubação ele não é uma droga tão adequada. Então, nesse caso, tá? Eu utilizei o Propofol, tá? É uma droga que tem que ser utilizada com cautela nesse tipo de paciente, porque pode causar uma hipotensão grave. Tá? Então, eu utilizei uma dose suficiente de Propofol. Qual é a dose do Propofol? Então, não, mano, eu ouvi falar que é uma dose bem mais baixa do que a da medicina veterinária. Olha, isso varia muito da idade do paciente, varia do peso, tá? Mas a grosso modo, tá? Para você intubar o seu paciente, um adulto, você vai utilizar de 2 a 3 miligramas por quilo. Não é tão mais baixa, não. Tá? É mais baixa, um pouco mais baixa. Quando associada a opioide e outras drogas. Sim. Né? Mas não é tão mais baixa, não. Achei que era bem mais baixa. Tá, de 2 a 3 por quilo, né? Então, se o frasco vem com 200 miligramas, para um paciente de 70 quilos, você vai utilizar aí de 150 a 200 miligramas para fazer a intubação. Tá. Né? E junto com isso, não é uma obrigatoriedade, mas no caso de uma cirurgia cardíaca e no caso de uma intubação difícil, você vai usar uma droga relaxante muscular, né? Então, o que eu utilizei foi o Rocurônio, tá? Que é um relaxante muscular de longa duração, que tem pouquíssima alteração hemodinâmica, praticamente nada, interferência em pressão ou frequência, tá? Só para relaxamento. Para relaxamento, para facilitar a intubação e, obviamente, para ele não se mover durante o tempo da cirurgia. Sim. Tá? Então, foi isso que eu fiz para esse paciente. Então, terminei essas drogas, né? Eu utilizo uma monitorização que... Tá, e você entubou ele... Já está entubado já agora? Logo depois entubei. Mas eu ia entrar nessa monitorização que eu ia te falar. A gente tem um monitor chamado BIS, que se chama índice bispectral. Tá? É um eletrodo que é colocado na testa do paciente. Tá? E a grosso modo, tá? Ele capta ondas similares a um eletroencefalograma, obviamente de maneira mais simples. Ele capta também um grau de movimento muscular aqui na região da fronte. Tá? E ele traduz isso através de uma equação bem complexa num número de 0 a 100. Tá. Onde 0 seria um paciente com atividade isoelétrica, ou seja, o cérebro inteiro parado, e 100 o paciente acordado. Você chega para anestesia num valor entre 40 e 60. Então, abaixo de 60, você tem um paciente teoricamente adequado para ser intubado. Então, nesse caso desse paciente, eu acompanho por ali. Opa, ele está dormindo de verdade. Para ser intubado. Não é obrigatório, estou te falando que eu fiz hoje. Perceber se ele está num plano anestésico cirúrgico também, você vai poder acompanhar por isso aí? É uma das coisas. Na verdade, isso ele vai medir consciência. Mas assim... mas falando desse só pelo número que ele dá, que você falou, de 0 a 100. Sim. 0 a 100. Para intubar, abaixo de 40 é... Não. Entre 40 e 60 é o que você utiliza para manter o paciente durante a cirurgia, que também é o necessário para uma intubação. Entendi. Abaixo de 40, muito deprimido o paciente. Você não costuma deixar o paciente acima de 60, risco dele acordar. Tá. E acima de 80, risco de lembrar, com certeza. Assim, tem risco grande. De lembrar, daí já tá. É uma beleza? informação diferente. Chegou nesse nível, né? Eu posso utilizar também um monitor de relaxamento muscular, tá? Que a gente consegue através de estímulo aqui no nervo ulnar, tá? Você fazer você saber quanto que o paciente está relaxado, ou como a gente chama, curalizado, né? Você consegue saber isso daí também. Se muscular ali, alguma coisa, ele vai sentir. Então você consegue ver que ele está relaxado. Você pode utilizar isso para intubar, para saber que o teu paciente está em condição plena de intubação. E daí você intuba o seu paciente. Fixa bem o tubo, coloca no ventilador, escolhe o modo ventilatório mais apropriado. O tubo passou aqui da glote, já deu. A gente costuma ver muito filme, muita coisa assim. Você tem um paciente humano, tem 2/3 do tubo para fora aqui. É que o tubo é comprido. O tubo é comprido. O tubo é o mesmo que a gente usa. Por isso que eu te pergunto. Porque daí você costuma ver para fora. Na medicina veterinária é muito comum o cara introduzir mais. Você está assistindo muito Grey's Anatomy. Já assisti. Depois que o Shepard morreu, eu parei de assistir, cara. Grey's Anatomy eu não assisto, porque eu detesto seriado médico. Mas Grey's Anatomy eu sei que eles falam um pouco de medicina e mais de baixaria. Bruno, nós vamos fazer um outro... Nós vamos te chamar aqui no outro. A malhação Nós vamos te chamar aqui no outro para a gente reagir. Tem uns react muito legal na internet, eu sou louco pra fazer, mas pra gente reagir a um episódio de Grey's Anatomy. Combinado. Tem um episódio de Grey's Anatomy, cara, que tem veterinária e tem medicina. Beleza. Medicina, obviamente, porque tem todos, mas tem um episódio... Mas tem baixaria também, esse eu já vi. Tem baixaria também todos. Mas tem o cachorro dela tem um osteosarcoma, e ela tá namorando com um veterinário.
E nós vamos reagir a esse episódio, vai ser bem da hora, pra Mas gente ver as coisas que tem certo. Não, combinado, vamos fazer isso aí sim. Anota aí que a gente faz. Na baixaria a gente não vai reagir, não vai reagir só a parte médica de Grey's Anatomy. Tá. Mas o que eu vejo é isso, tipo, às vezes uma parte muito grande do tubo. Então vocês não chegam a introduzir o tubo muito além daquilo ali. Então, passou da glote. Porque você passou da glote, exatamente. Porque logo depois da glote, na verdade, não muito depois, você já vai ter a carina com a bifurcação dos dois brônquios, né? Então, se você introduzir demais, entendeu? Corre o risco de você fazer uma intubação seletiva, né? Não, mas eu creio que provavelmente a traqueia do ser humano é mais curta do que a do cão. Provavelmente a traqueia é mais curta. Nunca fui ver esse comparativo. Mas de qualquer maneira... Considerando tanto que a gente coloca, porque acontece também, às vezes, do anestesista fazer a intubação e notar uma diminuição na oxigenação do paciente, e aí provavelmente porque ele fez a intubação seletiva, né? Porque desceu e entrou em algum... normalmente só puxa um pouquinho e pronto, já resolve a gente utiliza a rima labial como referência e a gente coloca a marcação ali do 21, 22 centímetros mais ou menos. Já sabe onde passou. Que é onde a gente fixa. Aqui na maioria dos pacientes é essa daí que é a distância que você vai estar ali logo depois da glote. Intubou esse cara, insuflou o cuff, você vai ligar então no ventilador, né? Sempre está na ventilação mecânica? Nesse caso em especial de cirurgia cardíaca, torácica, sim, tá? Mas dependendo da cirurgia, você pode manter o seu paciente entubado em ventilação espontânea ou em modalidades assistidas de ventilação, na verdade, onde o ventilador ele capta um movimento inicial, uma tentativa inspiratória do paciente e complementa só o que faltou para ficar de maneira mais adequada. Mas nesse caso, uma ventilação controlada. Tá? A gente tem diversos modos ventilatórios. Isso aí é uma aula que acaba sendo bem complexo, mas assim, a gente coloca a ventilação controlada. E daí a manutenção da anestesia, você até comentou no começo, lá ativa, tudo mais. Então, assim, nesse caso de cirurgia cardíaca, eu prefiro sempre optar por anestesia inalatória. Tá? Então, eu utilizei o sevoflurano durante a cirurgia inteira. Tá? E, obviamente, conforme a necessidade, a gente repete analgesia com opioide, fazemos repiques de relaxante muscular. Né? Conforme tempo de cirurgia e tal. Exatamente. E monitorização também. Cara, é extremamente parecido, né? Assim, tem algumas coisinhas aí que seriam legais, né? Mas aí você está falando de equipamento. Equipamento de monitoração eu acho que é um nível acima. O que deve ter no... O que deve ter, não estou nem falando de onde você trabalha, mas o que deve ter num lugar bem básico da medicina ainda deve ser o que tem no mais avançado da veterinária. É possível. De monitoração. Até porque você não tem esses equipamentos sendo produzidos em escala para a medicina veterinária. Eles acabam, às vezes, tendo que ser adaptados. Medidor multiparamétricos, coisas, beleza. Você tem hoje em dia para a veterinária, para o cão e tudo mais. Mas esses outros tipos de equipamentos para rigidez muscular... E são monitores caros também. Esse que eu te falei, que é o que faz um paralelo com o eletroencefalograma, ele usa um transdutor descartável. Então, assim, o aparelho em si... Beleza, ele tem o tempo de uso e tudo mais. Se eu não me engano, o nosso até tem comodato, mas o transdutor é caríssimo. É que provavelmente quem te vende é o cara que faz o comodato do aparelho. Exatamente. Né? Então, assim, ele é caríssimo. Normal, né? É assim então, mesmo. Quando a gente está num procedimento particular, tem um custo, que eu nem sei quanto é desse transdutor, né? Então tem indicação para usar ele, né? Mas no convênio eu tenho que ter justificativa, e tem papel para tudo. Papel justificando tudo. Senão, e é você que preenche esses papéis? É a enfermeira, o administrativo do hospital? Quem tem que nós somos nós, né? Tudo você. Porque o médico tem que assinar o pedido e tem que justificar. Entendi. A gente encaminha para o administrativo do hospital e o administrativo vai encaminhar para o convênio. Cara, mas é tudo muito parecido. O uso da medicação pré-anestésica. Dos exames a gente já falou, né? Algumas limitações ali financeiras. Sim. De medicações em pré-anestésico, o uso de tranquilizantes, seja ele fenotiazínico ou benzodiazepínico, tranquilizante maior ou tranquilizante menor, mas a gente sempre vai estar fazendo uso. Geralmente, nesse mesmo momento, já se utiliza um opioide, mas também pode ser feito num segundo momento que nem você faz. O que eu não vejo tanto é esse relaxante muscular a mais ali que ele fez no pré, né? Não. Eu acho que a intubação na veterinária talvez seja um pouco mais fácil também do que na medicina humana. Tenho a impressão, até por coisas que eu já acompanhei. Eu tenho a impressão de que é bem mais fácil. Na veterinária? Na veterinária. Sim, a intubação. Eu tenho a impressão de que é bem mais fácil. O Propofol,
Usa pra Mestre. caramba também, mesmo fazer o relaxamento da glote, permitir a intubação e tal, tudo mais, sem um aparelhinho desse para estar vendo ali, mas consegue fazer, obviamente, vai fazer dose dependente, baseado numa dose prévia ali e tudo mais. Vai colocar, pode ser sistema fechado, sistema aberto, pode ser com ventilação mecânica, pode ser sem ventilação mecânica e também limitações de aparelho, de equipamento, que também a gente tem uma diferença grande. Apesar de que a gente tem 2 aparelhos de anestesia inalatória no hospital, no hospital de Cascavel, aqui a gente tem 2 aparelhos. Um deles é veterinário mesmo, específico, o outro é humano. O outro é humano, é um Takaoka que veio da medicina humana. Ok. Também tem ventilação mecânica, caso seja o caso do uso, mas assim, super, super, super parecido. Até quando o paciente é responsabilidade do anestesista? Então, na verdade é assim, né? O cirurgião, ele sempre vai ser o médico principal do paciente. Mas você nunca vai deixar de ser responsável pelo seu paciente até ele ter alta do problema dele, vamos colocar assim, né? Mas como que funciona ali pra gente, então, a grosso modo, tá? Terminou o procedimento cirúrgico, tá? O paciente ele pode ser encaminhado para UTI, diretamente, ou, caso não seja um caso tão grave, ele vai ser encaminhado para a RPA, que é a sala de recuperação pós-anestésia. Tá? Ele fica em observação, né, durante 1 hora, 2 horas. Ele tem que atingir, na verdade, uns critérios que nós temos uma escala chamada de Aldrete-Cook-Click, que, na verdade, são critérios de segurança para que você... Basicamente, são critérios do quê? De frequência cardíaca, respiratória, de perfusão, de coisa do A grosso modo é isso. Dor, dependendo consciência. do caso, consciência também, mobilidade. Tá? Então, são vários critérios. O paciente atingiu uma pontuação mínima, ele tem condições de alta para ala, ou em alguns casos, até dependendo do tipo de procedimento, até logo depois para casa. Tá. Quem que afere isso? Quem faz esse controle? É o anestesista ou é o pessoal da enfermagem? Existe uma equipe de enfermagem, né? Técnicos de enfermagem supervisionados por uma enfermeira. Eles fazem toda essa avaliação e antes da alta nós temos que checar pessoalmente. Não que a gente não confia no trabalho. A gente tem uma equipe bem treinada, a gente confia, claro. Sim. Mas você está assinando. É o que eu ia falar. Então, A assinatura tua, CRM é teu. Então Claro. você vai checar se realmente está ok com esse paciente e esse paciente é encaminhado. Na grande maioria das vezes, quando este paciente vai para a ala, a gente tem pouco contato com ele depois disso. Na grande maioria das vezes. Mas se tiver alguma intercorrência, a gente é Basicamente, acionado. sem complicações, teu acompanhamento é até o momento que ele sai da recuperação anestésica. Normalmente sim. Né? Mas nós temos no nosso serviço uma enfermeira, né, que ela faz visita pós-operatória em todos os nossos pacientes. Entendi. Então ela avalia esse pós-operatório todos os dias. Todos os dias, enquanto ele está internado, ela vai ficar indo lá. Então ela tem uma escala de qualidade, uma escala de segurança, uma escala de maneira geral de tudo que está acontecendo com o paciente. Né? Nós somos informados quando há necessidade, né? Ou quando é um interesse teu de algum caso específico, né? E numa eventualidade, se precisar reavaliar, a gente avalia esse paciente, indica um tratamento caso tenha alguma intercorrência. Entendi. Né? Então ele não vai deixar de ser meu paciente ou da minha equipe, se por um acaso eu não estiver no hospital, até ele ter alta. E em alguns casos, que infelizmente acontece, por exemplo, com raquianestesia em cesárea, é muito comum o paciente, muito comum não, sei lá, 1 a 4% na literatura, mas é comum, vamos dizer, o paciente apresentar um quadro de cefaleia pós-punção, a cefaleia pós-raque. E esse paciente pode estar, essa paciente geralmente em mulher que acontece, a paciente está em casa e começa a ter dor de cabeça. Então ela liga para o hospital, essa paciente volta para o hospital, a gente reavalia essa paciente, né? Se a gente perceber que teve realmente influência da anestesia, nós medicamos, tratamos ou somente orientamos a paciente. Entendi. Às vezes até reinternamos, pode precisar acontecer. Então o cuidado ele continua, né? Na verdade. Você já aconteceu com você de perder paciente? Infelizmente já. Na mesa, coisa assim? Já, infelizmente já. Geralmente, ou todas as vezes, coisa de emergência, coisa que tinha um risco já... É asa que vocês classificam, Isso, não é? Exatamente. Já um paciente lá, asa 5, coisa assim? Ou já aconteceu numa eletiva, uma complicação, aquela coisa assim, totalmente inesperada? Graças a Deus, nesse tipo de paciente mais tranquilo, vamos colocar assim... Que é para ser tranquilo, foi tranquilo. Já tive intercorrências até mais complexas que a gente não imaginava. Uma parada, uma coisa assim?
De parada, acho que já devo ter tido. Mas assim, de óbito de um paciente, nesse caso inesperado, que você fica em choque, não. Não, isso, graças a Deus, eu nunca tive. Tá. Todos os óbitos que eu tive eram de pacientes mais complexos. Complexo. Né? Cirurgia neuro, cardio, onco. Neuro não é tão comum assim. Eu nunca tive eu nunca perdi um paciente de neuro no intraoperatório. Né? Pacientes que eu me lembro de já ter perdido no intraoperatório são pacientes de cirurgia cardíaca ou de angioplastia, cateterismo, né? Que não deixa de ser um procedimento cardíaco, quase uma cirurgia. Vascular, né? Pacientes de vascular, Trauma. pacientes de trauma grave, tá? Embora na policlínica a gente não recebe trauma grave, então ali eu tive uma residência. Não, trauma grave não. Só. Trauma grave não. Paciente oncológico. O que acontece se um cara chegar lá com trauma grave? Vai ser atendido, claro. Ninguém vai mandar o cara embora. Mas não vai ser operado lá, vai ser só estabilizado. Aí que tá, não. Se for um paciente que chegou lá, ele vai ser atendido. É porque eu imagino que, por exemplo, assim como eu não sabia, muita gente não deve saber, às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa, bota o cara dentro do carro e corre pra lá. Não, vai ser atendido igual. Não vai falar, não vai no outro. Não, no normal. outro lugar aqui. Não, já recebi ferimento. logo, Já recebemos ferimento de arma branca, ferimento de arma de fogo, queda de altura. Não, se o paciente chegou lá, vai ser atendido. O hospital Mas tem não estrutura é o para foco isso. do hospital. É porque, normalmente, esse tipo de acidente grave, ele é manejado pelo SAMU. Desculpa, pelo CIAT. Pelo CIAT. Entendi. E o CIAT referencia para o hospital de trauma. Geralmente ele já faz o contato para ver onde tem vaga, Exatamente. tudo e vai pro lugar certo, né? Então, por isso que não é o foco do hospital, mas assim, se chegar um paciente ali por conta, sei lá, o cara tomou um tiro e entrou no carro, alguém levou ele, vai ser atendido igual. Anestesista tem 24 horas lá dentro. Sim. Outros médicos têm. O cirurgião especialista da área pode não estar de 24 horas lá, mas ele tem sobreaviso. É um hospital grande pra caramba. Exatamente. Né? Então você vai ter. Tem estrutura para tudo. E daí, nesse caso, quem que dá a notícia pra família, pra tudo mais? É o cirurgião ou o anestesista? O mais correto sempre é os dois juntos. Os dois juntos. É os dois juntos. Né? Então, assim, é o que a gente costuma fazer. Quando acontece um óbito, né? A gente senta com o cirurgião, chama o familiar numa salinha reservada, num conforto, né? E damos a notícia junto. Quem geralmente passa mais detalhes do caso é o cirurgião, porque ele é o principal médico do paciente, né? Mas a gente dá nosso parecer, a gente conforta a família também, entendeu? A gente não vai deixar isso. Difícil, né? Pra gente é muito difícil, né? É muito difícil. Eu fico imaginando, pra nós, assim, né? Hoje mudou muito a visão do animal, né? Família multiespécie e tudo mais. Isso tende a ficar mais difícil ainda, né? Para nós que já temos uma proximidade muito grande com o bicho, é difícil. Sim. Né? A gente nunca costuma e não está acostumado com isso, com essa situação. Sim. Né? Às vezes não tem muito o que falar para confortar. Mas eu penso muito porque mesmo todo esse preparo, mesmo tudo isso, porque provavelmente a família acaba sabendo, né? Pô, cirurgia é de risco altíssimo e tal. Mas ninguém nunca está preparado para um negócio desse, né, cara? Né? Mas assim, a gente, quando é uma cirurgia que a chance é alta, a gente deixa muito claro. Sim. Faz parte da consulta pré-anestésica fazer isso. Poder falar isso. Entendeu? E o cara nunca está sozinho nessa consulta pré-anestésica? Depende, né? Se o paciente for jovem, lúcido, ele pode estar sozinho, não tem problema, entendeu? Mas pacientes mais idosos, né? Que geralmente a gente vai encontrar os mais graves nos pacientes mais idosos, a gente sempre pede, na verdade, que vá um acompanhante junto. Não raro acontece, por exemplo, de um paciente bem idoso, já um pouquinho senil, que caso seja nessa situação de risco de óbito, o familiar pede para não informar o paciente. E daí a gente informa os familiares, explica direitinho para o paciente não ficar nervoso, para o paciente não sofrer por antecipação. Você pode fazer isso? Qual é o critério para você poder esconder uma informação de um paciente? Então, isso ele daí tem que ter essa senilidade de alguma forma diagnosticada? Como que é? É muito difícil, né? Até você fazer esse próprio diagnóstico, né? Sim. É muito, muito difícil. Então, assim, você escolher qual paciente você vai dar essa notícia ou não é muito complicado. Então, geralmente a gente segue a vontade do familiar, né? Salvo situações em que não tem como esconder, você tem que o familiar se torna meio que o responsável, então ele tem a possibilidade de dizer isso, assim como talvez seria essa pessoa que decidiria alguma coisa depois, se a pessoa não acordasse. Exatamente. São situações delicadas, tem que avaliar caso a caso, sempre. Entendi. Sempre. Entendi. Ô Bruno, e eu ia te pedir de convênio.
Vocês basicamente, então, 80% do que vocês atendem, mais ou menos, aí, estatística de papel de pão, que nem a gente brinca, 80% é convênio. Convênios. Como que é a relação dos médicos hoje com convênio? Porque assim, quando a gente vê que esses convênios estão entrando ou tentando entrar na medicina veterinária, não é visto com bons olhos. Né? E daí, geralmente, a gente vai conversar com um médico, alguma coisa assim, e já vários me disseram, não entra. Não corre disso daí, porque o convênio ele acaba talvez trazendo, ou o objetivo é trazer um certo movimento, uma certa rotatividade, talvez de alguma forma até uma garantia de pagamento, mas o valor fica bem abaixo, bem aquém do que costuma ser na medicina. Como que vocês veem esse? Depende muito do convênio. Né? Depende muito. A gente tem diversos perfis de convênios. Tá? A gente tem convênios em que os valores estão defasados e tem convênios que não. Então, assim, existe uma tabela, tá? Uma tabela desenvolvida pela Associação Médica Brasileira e ela é atualizada de tempos em tempos, né? Chamada CBHPM. Tá. Né? Mas esses valores são do quê? São os valores de cobrança teu? Tudo. Ou são Tanto os valores de cobrança cirurgia, do convênio? Na verdade, assim, essa CBHPM, né, ela define basicamente assim: procedimento cirúrgico X, honorário de anestesista, honorário de cirurgião e provavelmente alguns outros Mas ela é uma tabela de orientação, ela não é obrigatória. Ou ela é? Na verdade, a ANS preconiza que nada pode ser abaixo da tabela. Ah, entendi. Né? Pode ser acima. Mas se na prática isso é aplicado, eu não vou saber te dizer. Tá? E é uma tabela justa? É uma tabela boa? O que você acha? Olha, a última atualização teve valores muito bons. Todo Só ano que aí atualiza? não é de ano em ano. Tem algum reajuste por inflação, mas assim, existem convênios que utilizam a edição, por exemplo, de 2010, entendeu? Entendi, Então ele está usando a tabela, mas está usando... entendi. Então assim, nós temos convênios que trabalham com bons valores e convênios que infelizmente não trabalham com bons valores. Mas eu vou te falar bem a verdade, eu como anestesista, eu sou um profissional que eu não gero demanda. Entendeu? A gente fala isso porque assim, o paciente não me procura. O paciente procura o cirurgião e o cirurgião que vai referenciar, né, o paciente para o meu hospital e, consequentemente, para a nossa equipe. Então, eu prefiro nem olhar qual é o convênio do paciente. Entendeu? Porque o meu atendimento vai ser igual. Meu atendimento vai ser igual. Eu tô lá para cumprir o meu trabalho. Não tô falando assim no sentido tipo, meu Deus do céu, eu não ligo para dinheiro. Não, não é isso. Todo mundo se importa e quer ser bem remunerado. Não é isso. Entendeu? Mas assim, a gente prefere não olhar. Não, é que eu não quero saber quanto que eu ganho. Não é isso. Mas assim, tipo, tem aquele convênio que paga mal pra caramba. Aquele convênio que paga bem. Mas é isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Em porcentagem, qual que é a diferença de um procedimento convênio bom, ruim e particular? Se particular é 100%, pelo convênio eu ganho 30%, eu ganho 60%. Como que é mais ou menos? Particular, na verdade, tem convênio que paga igual ao particular. Entendeu? Que vai pagar a tabela cheia, que o pessoal chama. Exatamente. Tem convênio que paga, entendeu? Tem convênio que eu já vi pagar até mais que o particular. Entendeu? Diferente do convênio, demora para pagar um pouco mais, mas agora tem convênio que paga metade. Entendeu? Do que seria. Então assim, o hospital, na verdade, quem vai escolher o hospital, é o hospital, né? Então assim, se o hospital atende aquele convênio, nós atendemos. Entendeu? Eu não cabe daí ao hospital gerar a demanda para que valha a pena para a tua equipe, para você. Se é bom para o hospital, geralmente é bom para a gente também. Né? Então, para a gente poder prestar um serviço de qualidade, tem que ser um convênio que permita. Esse valor é inteiramente repassado para vocês ou fica para o hospital alguma coisa? Do nosso honorário é nosso. Não, porque, assim, da tabela de anestesia. Não, a anestesia é nosso. Entendi. Isso paga para mim. O hospital não fica com... Não. O hospital fica com o honorário dele. Quem que cuida dos consumíveis, desses equipamentos, aparelhos? Eles são de vocês ou são do hospital? No nosso hospital é do hospital. Existem hospitais em que o anestesista é dono. E a compra é toda com eles também. Tudo com eles. Vocês, na verdade, são fornecedores de mão de obra. Exatamente. A gente, obviamente, como nós que utilizamos os materiais, a gente tem direito de opinar, solicitar, pedir, né, que precisa, tudo mais. A gente ajuda de maneira bem ativa, né, no controle do que está sendo feito. Mas, assim, é tudo feito via hospital. Né? O hospital foi comprado uma boa parte dele por uma rede grande, agora recente, né? A Redcare, né? Que é um grupo
que tem hoje em dia, acho que são 13 hubs hospitalares no Brasil inteiro. Então, as compras são centralizadas, né? Entendi. Na verdade. Então, até onde eu sei, ficou muito bom, na verdade, porque você comprando em quantidade, né? Facilita-se as compras. Sim, é para baratear, mas né? a empresa de vocês só fornece serviço. Serviço de mão de obra, né? Dentro do hospital ali, né? 24 horas, a gente tá ali para atender o que o hospital precisa. Deve ser assim na maior parte dos lugares. Você conhece lugar que é o valor os anestesistas que bancam tudo, equipamento, tem tudo? lugares assim. Eu sei que tem hospital aqui em Cascavel, eu não digo material de consumo, tá? Mas tem hospitais aqui em Cascavel que eu sei que os anestesistas são donos do ventilador, por exemplo. Do carrinho de anestesia, vamos colocar assim. Mas às vezes é alguma coisa que o cara quis, que ele tinha melhor, que o hospital não quis comprar. Exatamente. Acho que é sistemas também de trabalho, né? Na veterinária já tem muito de isso, tudo, né? Na veterinária ainda tem hospitais onde o veterinário é contratado pelo hospital. Tem outros que são... volante, né? Volante, outros né, vendem o serviço, né? Tem uma empresa e vendem o serviço. Sim. A gente vende tudo. Um anestesista leva tudo, o outro vende só o serviço, porque o hospital tem tudo. Sim, a gente vende coisas com ortopedista, com vários... Não é a minha realidade, mas a gente tem clínicas que o pessoal faz anestesia, que o pessoal leva tudo. Medicamento, ventilador, enfim, leva tudo. O cara chega com a maletinha lá... eu em Curitiba... É o anestesista volante, é isso que a gente... Eu conheci um anestesista em Curitiba que ele tinha no porta-mala do carro dele, ele tinha um equipamento que ele podia fazer qualquer cirurgia. Um ventilador absurdo de transporte, medicamento para tudo, bomba de infusão de droga, ele tinha tudo. O que ele precisasse, ele Sim, tinha. daí no final de semana chamavam ele ia pro interiorzão de Santa Catarina, do Paraná, que levavam, não tinha, cobrava fazia. quanto queria e lenha. Então, assim... nem tem, acho que um melhor do que o outro. Tem para todo gosto, né? Tem gente que se adapta melhor de um jeito. Dentro de anestesia se vê de tudo. Cara que trabalha sozinho, cara que é concursado, cara que trabalha em equipe. Tem hospital que admite várias equipes. Tem hospital que você tem exclusividade de uma equipe. Que é o caso de vocês. No caso nosso. Vocês têm essa exclusividade, mas de 40 anos já. Sim. Na verdade, assim, até o hospital ser comprado, todos nós éramos sócios do hospital. Faz quanto tempo que foi comprado o hospital? Que efetivou essa compra mesmo, que entrou, foi 1º de janeiro. Né? Esse ano, literalmente esse ano. É o primeiro ano que a gente está vendo essa mudança, né? Mas por enquanto, assim... Antes vocês eram sócios, então, do hospital. Tinha lá uma porcentagem... Exatamente, né? A gente ainda tem uma porcentagem pequenininha, né? Mas, assim, a Rede Nova é dona de mais de 60%, então, na verdade, a gente não decisão é deles, decisão vocês participam do... Exatamente. Acionista. Tipo Exatamente. Na verdade, não me garante, na verdade, mais nada ali dentro. Você falou, eu sou um acionista. Não me garante trabalhar ali dentro. Isso é um contrato que nós temos, que nós prestamos um serviço de qualidade. Prestação de serviço. E nós seguimos o que eles gostariam que de é a fazer. realidade hoje na medicina. Você não tem médico CLT... Muito pouco. É muito caro, né? Você manter um profissional CLT é muito caro. Para todo mundo, né? Todo mundo. Para todo mundo. Para o médico que vai ter que pagar o imposto de CLT e para quem está contratando que também vai ter toda essa parte. Acaba não valendo a pena para ninguém. Então... Brunão, muito obrigado pela tua presença. Vocês pelo convite. O papo foi muito legal. Show de bola. Muito mais coisa até do que eu já tinha na cabeça que eu queria conversar. É muito legal, cara, porque é por causa disso. A gente tem muito essa coisa assim, medicina veterinária, comparativos, né? Medicina veterinária e medicina humana, não é sempre que a gente consegue ter 1, 2 horas para bater um papo com o médico e tirar dúvida e conversar assim. Então, fico bem feliz. Vamos marcar esse react que eu quero fazer do episódio lá de Grey's Anatomy. Eu reajo a parte de veterinária, você a parte médica, o Renato a putaria. Porque ele ficou todo animado para ver essa parte do episódio. Eu já vi esse capítulo, eu falei, eu já vi até, eu já sei que tem. Ah, cara. E é isso aí, Brunão. Muito obrigado, sucesso para você. Valeu, obrigado para quem assistiu. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, deixa pra gente também. No que a gente puder, a gente passa pro Bruno. Você usa bastante rede social, coisa assim, post, faz essas coisas? Cara, então assim, minha esposa usa bastante. Né? Ela tem uma rede social bem ativa. Né? Então assim, a minha participação é muito pequenininha. O meu Instagram, na verdade, ele é fechado, né? Assim, você tá trabalhando em coisa de curso também? Eu faço. Então assim, o que eu faço? Né? Junto com os meus colegas anestesistas, a gente tem uma empresa de curso de área médica. Esses mesmos ou são outros? Todos fazem parte da empresa, mas isso não tem nada a ver com a empresa. É uma empresa paralela, né? Então nós administramos alguns cursos, né, sobre intubação e assim, dentro da clínica da minha esposa, que tem uma área totalmente diferente, daí ela trabalha com harmonização facial, estética, aí eu ajudo ela nos cursos, né, de harmonização facial e assim, eu trabalho um pouco com ela com alguns procedimentos de harmonização corporal.
Tá. Né? Que é aquela história que a gente conversou. Né? O CRM te permite, né? Então Sim. eu fui me capacitar, não tenho o título de especialista em área disso e tudo mais, mas assim, fui me capacitar, então hoje em dia eu faço alguns procedimentos assim também. Faz uma coisa né? mais lá. Eu divido o meu tempo entre o hospital e a clínica da minha esposa. Que né? legal, cara. Legal. Show de Daí, bola. mas se precisar de alguma coisa, você pode me mandar pergunta. Eu não sou tão ativo em rede social assim, mas tranquilo. Não. Se a galera quiser, coloca aí, a gente manda A gente vai pergunta, a gente conversando. responde lá. Combinado. E é isso aí. Gente, valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.